Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar da Ferrari LaFerrari. Então é o segundo carro que a gente está gravando aqui da Holy Trinity. Meu nome é William, é o meu preferido dos três, mas eu ainda prefiro a SP3. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio. Pra quem diz que 10 anos as coisas não mudam tanto, é bom repensar seus conceitos. Fala pessoal, eu sou o Vitor e eu posso dizer categoricamente que a LaFerrari é a utopia da Santíssima Trindade. Nossa, eu achei que você Porscheiro, o McLaren Não, também. Vocês preferem? Aliás, eu, primeira eu amo pergunta. McLaren, Ah, e o 908 para mim é o meu predileto, mas eu tenho que dizer que a LaFerrari é a utopia. e aí, Caio, você acha também? Cara, é difícil dizer. Acho que se fosse pra comprar cegas um dos três, eu provavelmente compraria a LaFerrari, mas a P1 me balança muito também. Sério, É que eu acho eu que qualquer fico um louco. dos três que a gente dirigir, a gente vai passar um mês falando do carro, que é do caralho, que é o melhor carro do mundo, e não sei o quê, e a gente nunca vai chegar numa resposta, né? Eu não sei se eu tenho essa percepção referente à McLaren da P1. Eu acho que não. Eu acho que a P1 eu vou pegar, talvez, né, sem andar no carro, óbvio. Eu vou ficar com aquela percepção, eu vou falar assim, tipo, o carro é legal, forte, mas quanto que vale mesmo? E tipo, porque eu acho que ainda fico com muita forte impressão que é uma 12C com bateria. Não, ninguém me tira isso da cabeça e o carro muito problemático, sabe? Então, eu acho que a diferença do 918 é diferente também. O 918 vai ser interessante eventualmente a gente gravar, porque eu acho que assim, eventualmente quando eu gostaria de dirigir na minha vida, eu vou ver muita coisa de Cayenne e Panamera, sabe? Assim, híbridos. Coisas de botões, modos, negócio de você virar da partida. Eu vou lembrar de muita coisa e eu vou descobrir que é aquele carro que deu origem. Então, obviamente com questões diferentes, apesar que hoje você tem a Panamera Turbo S é um monstro aí que se você colocar de drag race do lado do 918 é bem possível que esse carro largue lado a lado do 918, depois o 918 abre, né? Que a tecnologia da Panamera Turbo S de tração e o 0 a 100 do carro é muito bizarro, né? Uhum. Então, falando da Ferrari lá, Ferrari, né? Tem as derivações aí que a gente vai falar ao longo do tempo. Mais algumas coisas já pra gente começar logo de bate-pronto. Aliás, primeiro de tudo, a gente vai ter live no próximo domingo, vocês podem. Posso. Então, Posso. beleza. A gente se vê então por volta das 8 horas no próximo domingo, beleza? Chama a É, gente lá, nos xinguem, a gente xinga de isso aí. volta, A fique à gente bate o vontade. papo, né? A gente ficou um tempo sem gravar aí, mas é tudo questão de a gente vai tentando aos poucos aí, né? Então, Bem, cara, é o primeiro design do Ferrari Centro Stile. Isso é bem bacana. Eu comentei um vídeo aqui no NB, que eu falei um vídeo referente a Ferrari e Pininfarina, eu conto um pouco sobre, mas resumidamente, né, Flávio Manzoni, segundo o que ele disse, segundo entrevistas, né, ele estava preocupado porque a Ferrari era a única dessas empresas que produz esse tipo de carro que não tem um centro de desenho, de desenvolvimento disso. Até a Lamborghini tem. A Lamborghini tem 10 anos a mais que a Ferrari. Aliás, a Ferrari está fazendo 10 anos esse ano, e a Lamborghini fazendo 20 anos do Lamborghini Centro Stile. Então, ele estava preocupado porque assim, ele estava dependendo o tempo todo da Pininfarina, né? Então, assim, a grande questão que ele fala é de, cara, se acontecer alguma coisa com a Pininfarina, a gente, ó, tamo fudido, porque a gente. uhum. Porque não é só chegar assim, ah, beleza, cola lá na Giugiaro, por exemplo. Então, mas não se faz um carro da noite pro dia, né? Você tem as especificações, você precisa pegar o pessoal, precisa fazer. Primeiro que vai semanas para você tentar A conversar para você integração alinhar, das né? marcas em si, né? A cultura, tem muita Exatamente. coisa, a forma de pensar, a forma como os caras desenvolvem. É muito foda. E o que o Flávio Manzoni fala também é que ele assim, ele sempre foi o intermediário, ele trabalhou na Ferrari, sempre trabalhou na Ferrari, assim, nessa época, e ele até hoje, né? E ele era o intermediário para a Pininfarina. Então, assim, ele ia direto à Pininfarina conversar com os designers lá, alinhar. Ele falava que tinha muita, como é que se fala? Ele ratificava muita coisa, tipo assim, foi encomendado primeiro. Isso dos caras mais, né? Desde Pininfarina, desde que ele tava. Puta, precisa mudar isso. E chegava o design pros caras lá. Precisa mudar isso por conta de entrada de ar, o motor, o câmbio vai vir aqui, precisa de mais refrigeração, aquele negócio de túnel de ventos. O cara falou, cara, vai ter que mudar muita coisa, porque o desenho é bonito do carro. Mas, tipo, isso aí não funciona na vida real, né? Então ele falou que assim, chegava o desenho da Pininfarina até acertar, refinar até o produto final, isso era muito tempo. E tem essa questão de deslocamento, sair daqui, ir lá para Pininfarina, ou então se os caras encontravam no meio do local das empresas.
E você imagina, deslocar uma equipe para conversar com o pessoal, isso é muito dinheiro e muito tempo, né? Então ele fez secretamente alguns desenhos para mostrar para o board, né, que é a diretoria da Ferrari na época. Então, assim, chegou o momento de apresentar, de encomendar o desenho da sucessora da Enzo. Então chega lá, toca na Pininfarina e ele secretamente, com algumas pessoas, pera, vamos fazer um desenho nosso? O que vocês acham aí, né? Não, pode dar problema. Eu falei, não, é segredo, a gente não vai comentar nada com o board, nada a ver, nada com a diretoria. Vamos fazer. E assim foi. Aí diz, eu tô pulando bastante a história, né? Mas aí diz que na hora de apresentar os dois desenhos, né? A Pininfarina tinha apresentado dois, refinou tal, mostrou dois desenhos e ele mostrou um desenho. Diz a história, segundo ele, na reportagem que tem por aí, que o board aprovou, gostou mais do desenho que ele fez junto à equipe do Ferrari Centro Stile, que na época não chamava, não tinha. Aí quando foi, ele abriu o jogo. Aí ele falou, então, ó, eu queria falar uma coisa pra vocês. Esse desenho, na verdade, ele não é Pininfarina. É um desenho que eu e a minha equipe desenvolvendo aqui dentro da Ferrari. Então não foi uma coisa que a gente fez fora. Isso causou surpresa, só que ao mesmo tempo que ele fez isso, ele já mostrou vários desenhos, segundo a história, né? 488, 812, já mostrou vários desenhos. E o board meio que aprovou assim. Então o que aconteceu? Isso foi foda porque foi um balde de água gelado, com muito gelo, na cara da Pininfarina. Porque agora a Ferrari tem um centro. Ele criou, convenceu o pessoal a ter um centro Ferrari Centro Stile. E não depender da Pininfarina. O mais interessante é que nesse momento. Tava acontecendo muitas coisas nesse momento, né? Ferrari abrindo capital na bolsa. E também o Flávio Manzoni, nesse momento, ele assumiu não sei se é isso que se fala, a diretoria do Ferrari Centro Stile, né? E o problema disso é que na hora que se separou, a Pininfarina, tipo, começou a afundar. Ela já estava nos momentos que ela tinha apresentado os primeiros designs de apartamentos, que tem aqui em São Paulo tem, né? Até não estou fazendo agora no Sul, também vou apresentar um outro aqui. E nesse momento ela foi vendida para Mahindra, uma empresa indiana que faz aqueles carros feios. Chega a ser até engraçado isso, né? E, cara, muito engraçado como, tipo assim, não é o fim. A Pininfarina existe até hoje. Ela tem o Pininfarina Batista, ela tem um desenho do outro carro que eu esqueci aí, que eu falei até recentemente. Mas, infelizmente, ela teve que ir para outros ramos para tentar sustentar. E a Ferrari tá aí até hoje. Então, assim, 2015 foi a fundação do Ferrari Centro Stile. No mesmo tempo, eu estava vindo, acho que Capital Naval, se não me engano, é 2016. E, cara, aconteceu várias coisas. Então, foi uma virada de chave muito importante para a marca, né? E então, o carro que aconteceu, que ele apresentou lá logo no início, foi a LaFerrari. Então, até o que eu falo tanto nos vídeos, ou o pessoal fala, né? A Ferrari se perdeu porque não tem mais a Pininfarina. Aí a primeira pergunta que eu falo, você acha a LaFerrari feia? Eu falei, não, eu acho bonita. Você sabe quem fez a Pininfarina? Eu falei, não. Foi o Ferrari Centro Stile. Então é um dos exemplos. Eu acho que tem uma coisa que dois proprietários me falaram isso recentemente, é engraçado, né? No início de bate-pronto, ninguém gosta do design da Ferrari. Depois, eu não sei se acostuma ou tipo, cai no gosto e o pessoal achava feio e começa a achar bonito. A SF90 é o fenômeno mais recente disso daí, principalmente apresentado a 849 aí, né? Entre outros casos, a SF90XX eu vi pessoalmente aí no Raduno, eu achei um fenômeno, a Doris Dini já achava bonita. Aliás, eu levei um pito, e eu acho que ele tá assistindo isso, eu levei um pito de um proprietário de Competizione. Num evento que eu fui no Cardê, ele chegou assim pra mim, de sábado pra domingo, 1 da manhã, você sentiu sua orelha quente? Ele chegou assim, aí eu já imaginei que era uma sacanagem, né? Eu falei, cara, deixa eu ver. Eu acho que eu tava dormindo, eu não sei, preciso ver se eu tava no pesadelo, eu não lembro, assim, desse momento, né? Eu falei, não, porque eu tava assistindo com meu filho, cara, a gente te xingou naquela hora. Eu falei, por quê? Porque no vídeo lá do Radu, eu começo do lado da SF90XX e eu mostro a dor de cilindro. E eu já dou um alfinetada nos donos de Competizione. Eu falei, as pessoas são completamente loucas em pagar o dobro do preço num carro que é a mesma porra, só muda a carcaça. Até eu falo, pelo contrário, né? Tem uma marcha a mais no F1 da Dori de Cilindri. E, cara, o carro custa... Até eu fui lá nos dados Vitara, tá 7,5, menos da metade. Tem gente anunciando por 19,20 a Competizione. Não estou questionando o valor. Eu sei que o carro é caro lá fora, mas eu falei, cara, as pessoas são muito loucas de pagar o dobro. Então eu falei, isso, a Doro falou, não, mas eu entendo, porque não vem nem proposta. Eu falei, cara, é porque, mas lá fora é caro. Eu falei, não, eu sei que é caro, isso eu tenho consciência.
A questão que eu acho que todo mundo é muito louco, né? Aí eu ouvi do proprietário, que aí ele me alfinetou. Ah, então é que eu acho a SP3 feia. Aí eu falei, vou sair daqui, porque senão a gente vai sair da mão aqui, né? Mas é engraçado como são percepções de negócio de gostos, né? Mas até o filho dele falou, não, mas aí eu já acho a SP3 muito bonita. Eu falei, ah, então eu acho bonito pra caramba, né? Mas, então, definindo, eles falam que é a máxima expressão da excelência da marca em termos de engenharia e design, né? Especulava-se que esse carro seria, que um tempo atrás, deixa eu até pôr o desenho dela, seria a tal da Militile, né? Que é a Ferrari de 1.000 quilos, mas a questão é que estava surgindo os sistemas híbridos, né? Tem uns protótipos, né? Que eu pegava o desenho, eu não sei se eu tenho esse aqui, deixa eu ver se eu procuro. Eu acho que eu até mostrei no vídeo que eu fiz. É um desenho de uma Enzo, assim, que seria, o carro teria 1.000 quilos, vai. Mas aqui a questão que veio o sistema híbrido, até eu peguei aqui, ó. A estimativa era de ter 1 tonelada militile, né, que eles chamavam. Acabou pesando 1.255 quilos a seco por conta do sistema híbrido. Mas lembrar que o sistema da bateria aí pesa 143 quilos, né? Então, lembra que esse carro foi um dos primeiros que a gente pode falar. Eu não sei se é o primeiro, não achei isso. Desenvolvido junto ao XX Programs, porque quando lançaram a Enzo, né, teve aquela que a gente brincou, que o pessoal chamava na época de Super Enzo, que é a FXX do XX Programs, e a FXX seria os- é a maneira mais barata de você pegar um monte de bobo que tem um monte de dinheiro e desenvolve o carro para você no circuito e te dá um feedback. Essa era a definição black market, vai, como o pessoal falava, que eu achava o máximo. Eu falei, porra, é verdade, você faz o cara realizar o sonho, você tá junto a um protótipo, mas ele, de graça, o que acaba sendo, vai, porque o cara tá pagando, o carro não fica com ele, fica com a Ferrari, isso é ótimo, né? E no final, tipo, ele ajuda a desenvolver. E óbvio que os proprietários vão falar, não, eu tenho tive uma FXX e eu ajudei a desenvolver a Ferrari, o que não deixa de ser mentira, é verdade mesmo. Só que então foi um dos primeiros carros a isso, né? Foi uma parceria junto ao pessoal do XX Programs. Entendeu? Então, assim, tinha até dois conceitos. Aí eu já passo a bola para vocês, que eu queria até separar da imagem. Cadê? Tem esse. Peraí, deixa eu ver qual que é esse que eu pus. Eu acho que esse é o F-150. Esse eu acho que é o Tenso Estrutura. Esse é um dos os dois protótipos que eu vou mostrar aqui são os da Pininfarina. Então, da Pininfarina que eles tinham mostrado, pensa-se assim também, né? Eu percebi nesse design, tanto nesse outro que eu vou te mostrar, o Flávio Manzoni não fala isso. Mas eu sinto, é a minha percepção só, que tem malandragem dele. Porque ficou muito claro pra mim, somente o desenho da outra, do design, que os dois são Pininfarina. Porque assim, mas por que essa foto é tirada lá na Ferrari? Eu não lembro de ter visto esses carros, tá? Quando eu estive lá. Mas tudo bem. Mas dá a impressão que ele pegou o design. Porque assim, a Ferrari, assim, qualquer marca que faz uma carroceria dessa, eles encomendam e o projeto é deles. Então o que eu senti, assim, principalmente nessa daqui, que dá pra ver alguma coisa lá Ferrari somente na frente. Ele comprou o design Pininfarina, foi refinando e falei, cara, vamos fazer o nosso, disso aqui a gente muda. Então ele deve ter pego um molde da Pininfarina que ele comprou e ter atualizado. Isso é uma percepção minha, tá? Não sei. Uhum. Então ele atualizou, até tem uns negócios. Então assim, eu não duvido que seja isso, entendeu? Então ele pegou, foi refinando aqui no momento, cara, é isso. Só que vamos refinar do nosso jeito, deixa a Pininfarina refinar do jeito deles. E eu acho que isso aqui que foi mostrado por board, né? Que é o pessoal fala, são os dois desenhos aí, né? Inicialmente, claro que eles iam refinar ainda, né? Isso aí é um pouco dos carros, certo? Caio, quer mandar alguma coisa aí? Vamos lá. Começar pela minha percepção geral do carro. Uhum. Cara, você falou sobre normalmente as Ferraris, quando elas são lançadas, o pessoal costuma não gostar e depois vai acostumando, né? Acho que a Sim. LaFerrari foi um dos únicos carros da Ferrari que eu sempre gostei muito. Desde que lançou, eu olhei e falei, nossa, isso é o carro, sabe? Eu nunca torci o nariz em algum ponto. Tipo, mudaria isso aqui? Não, eu sempre achei o carro muito perfeito. O pessoal fala muito da questão do retrovisor, né? Que o pessoal não gostava ali, né? Eu. Eu sempre gostei, pra ser sincero. Eu não achei esquisito. Quando saiu na aperta, que eu acho que muda, né? Que ele vem pra baixo, que eu achei esquisito. Eu gostaria que na aperta fosse igual, mas eu sei que acho que não daria, né? Isso foi uma questão de solução de design. Eu gosto mais na aperta. Vou pôr uma foto. Eu gosto mais na aperta porque ele fica na altura, tá vendo? Ele fica reto, né?
Então, eu acho mais bonitinho o outro. Esse aí parece que o Uhum. outro parece que era meio mole e foi com calor, ele foi descendo assim, ficou meio mole e ficou assim. Entendi. Uhum. Então, em questão de design é isso, né? E uma coisa que eu acho curioso a gente julga muito o carro elétrico e carro. O híbrido nem tanto, né? A gente fala muito mais questão de dia a dia que nós teríamos e tudo. Mas não, que o carro mesmo é o aspirado, que isso, que aquilo, muito tipo T50 girando 12.000 RPMs, isso e aquilo. Mas uma coisa muito curiosa é que eu não. Todo mundo fala bem da LaFerrari, né? Questão de design, de ronco, não, porque é lá Ferrari, é lá Ferrari, é lá Ferrari, e a gente tá falando de um carro híbrido, né? E um híbrido de primeira geração. E eu acho que é uma época meio macabra para esses carros, porque que nem a gente tá falando tanto num dos últimos episódios que nós gravamos, das escolhas que a gente fala sobre o i8, né? Você pega ali o primeiro, que você fala, puta, o carro é uma porcaria, é esquisito, depois teve lá supostamente o facelift na Roadster, que deve ser um carro bem melhor, né? Acertado. Mas assim, por ser um carro assim dos primeiros que inauguraram, digamos assim, esse segmento, né? A gente gosta desse carro até hoje, não tem ninguém falando mal, né? Ninguém que depois de 10, 12 anos que o carro foi lançado, que dirige o carro hoje em dia, que fala mal, ah, mas isso aqui na época era muito bom, mas hoje é meio assim. Não. Então eu acho isso uma coisa muito curiosa. Quando você tava falando dos outros dois carros, né? Do 908 e da P1, eu sempre fiquei me questionando por que que, mesmo gerando aquela curiosidade, aquele desejo pelos outros também, por que que a gente acaba escolhendo a LaFerrari. E eu lembro que acho que em algum episódio nós gravamos isso. Acho que nós comentamos sobre. Cara, eu acho que o que faz a gente gostar tanto da LaFerrari, sendo bem sincero, eu acho que é simplesmente ela ter o motor V12. Eu acho que talvez se ela fosse um motor V8, já na época girador, girando a 10.000, berrando mais do que todos, eu não sei se talvez a gente tivesse essa percepção do carro. Eu fiquei pensando nisso Interessante. quando a gente combinou de gravar esse episódio. Eu fiquei me questionando, mas por que que eu gosto tanto da LaFerrari? Tá, mas Porque eu espere, sempre. então deixa eu fazer uma Ah, pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá falando que se a F80 tivesse esse motor, você ia gostar mais dela? então, não. Acho que é uma questão assim, de design não. Mas estou falando assim, Hum. hoje nós temos, no passado, né, nessa época, tinha a McLaren P1, 918 e LaFerrari. Ah, um ia ser mais rápido numa circunstância tal, o outro um pouquinho, mas não era tipo um carro recebe 5 segundos mais rápido que o outro. Era muito igual ali aquela questão. Então, se fosse por performance, você já meio que quebrava isso. Então, assim, puta, tempo por Hum. tempo, exclui essa parte. Para onde que a gente começa a olhar? Design, né? E eu acho que depois de design tem a questão de experiência, mas é só quem dirigiu, quem realmente ia comprar o carro. E aí eu fico pensando, Certo. todo mundo que é fã do carro, que gosta, no caso nós, por que que a gente, entre os três, a gente ainda fala muito desse carro? Qual que é o diferencial dele? Porque, sendo bem sincero, eu acho que lá no fundo, assim, eu acho que talvez a P1 eu acho um carro um pouco mais bonito, um pouco mais interessante. Eu gosto muito de McLaren. Mas se chegasse agora, Caio, ó, você tem 5 segundos para escolher, é La Ferrari ou P1, você fala, puta, La Ferrari. Agora, por que que eu Sim. tomo essa decisão? Por que disso? Eu fiquei pensando nisso, entendeu? Não sei se já fizeram esse exercício ou não. E eu acho que Cara, é deixa isso, eu. cara. Eu acho que é uma questão Hum. de. Acho que tem um pouco do peso Ferrari de ser um hipercarro. Eu acho que tem uma Uhum. questão de, na época, ter me marcado muito. Mas principalmente assim, ela tem um puta do motor V12, entendeu? Eu acho que isso pesa um pouco na história do carro. É que pra mim, por exemplo, falando da P1, o 918 eu gosto bastante do carro, assim, acho muito da hora, mas deixa a percepção e a opinião do 918 quando a gente for gravar, porque tem umas coisas engraçadas nele. Aham. Mas pra mim a P1 foi assim. As pessoas vão encarar errado isso, óbvio, né? Mas um outro hater não vai fazer diferença. Foi uma grande decepção pra mim. Eu tava com uma expectativa muito alta, principalmente como eu falei. Você tava, Caio, gravando? Eu não lembro. Acho que não, né? Você não gravou com a gente a P1? Você A gravou? P1, É. cara, não, eu gravei da Não. 675 LT, que eu acho que a Ah, gente não, comentou um então. pouco da É, P1. isso aí. Eu falei alguma coisa da P1 lá, que expectativa, mas só por resumindo, que uma delas, quando eles apresentaram, o carro tava totalmente fechado, era a porra do terceiro lugar, igual a McLaren F1.
E foi muita coisa acontecendo, passando ao longo do tempo, desde a apresentação do carro em si. E quando eu vi o interior, até falei aqui pro Vitor, falei pro pessoal aqui, no NBcast da P1, que eu falei, cara, eu olhei assim. Primeiro eu achei, não é possível, isso é interior de 12C. E eu falei, não, cara, colocaram a foto. Daquela fração de segundo, sabe? Não falei que eu fiquei um dia pensando nisso. Cara, eu acho que essa foto tá errada. Colocaram a foto do carro errado. Aí eu comecei a olhar e falei, não, mas é engraçado, porque o volante, o 12, primeiro foi a porra do volante, né? Acho que uma das coisas que mais joga, você fala assim, mano, mas engraçado, mas é a 12C, cara, olha o volante e tal, foi exatamente na minha cabeça, mas de novo, fração de segundo, é o volante da 12C, mas que estranho. Aí você olha mais alguns segundos assim, e não, ele tem dois botões aqui, né, que era o iPads e o outro lá que esqueci o nome. Não quero. É o Kers, É né? o Care, não, o iPads é o do Cares, o outro é, que DRS, seja. não é? Acho que é da É, asa lá, DRS, o... exatamente. Acho que é isso aí. Bom, Ah, é aí da eu. asa, né? Tá certo, tá certo. Isso. Isso. Aí eu vi os dois botões que era vermelho e azul. Falei, não, esse volante tá. Ele, tipo, é o mesmo desenho, mas ele tem dois botões. Aí eu comecei a olhar o interior e falei, não, isso parece outro carro mesmo, sabe? Eu comecei a olhar. Mas aí foi uma consequência de coisas, né? Tipo, motor V8, foram coisas. Não tava esperando um V12. Mas assim, tipo assim, na mim ficou. Foi uma série de decepções na P1, assim. E quando eu vi, eu falei, porra, mas essa traseira parece que acabou. Tá faltando peça atrás, um negócio esquisito. E eu fui vendo o carro assim, pô, mas. Caceta, velho. Que carro estranho. Aí depois, quando eu vi o Race Mode, ver por foto melhor, mas pessoalmente o carro é bem, melhor que eu falo. E esse tipo, foi um monte de decepção. Eu falei, pô, mas eu vi o 3 pontos. Porra, mas não é o motor lá da porra da 12C com bateria? Tipo assim, sabe? Foi um monte de decepção na minha cabeça, assim. Então foi um carro que automaticamente eu já. Depois eu vejo, sabe? Tipo assim, depois eu vejo isso daí. Você joga de lado. Aquela coisa que você tá separando o papel, eu falo, isso aí, deixa aí, depois eu vejo isso daí. Então foi uma série desse. Então é um carro assim que eu, logo, entre aspas, na minha cabeça eu dei uma arriscada. Coloquei um asterisco, vai assim do lado. Um Uhum. blacklist, assim. Depois eu revisito esse carro. E aí o pessoal falou: não, a gente vai ter o carro de 3 lugares, tá em Santa aquela bicheira daquela Speedtail que ninguém nem lembra. Aí mostra aquela foto, eu falei, olha que Calma. legal o carro de 3 lugares. Aí daqui a pouco mostra de trás, eu falei, cara, velho. Nossa, o NBcast lá eu conto isso daí, no NBcast da Speedtail eu conto, que eu gravei com o Matheus e com o Henrique. Esse a gente riu demais, velho. Que a gente contou assim, a série de decepções que é a Speedtail. Então eu já cortei isso, cara, da minha cabeça, sabe, da P1. Eu vi os reviews e falei, ah, legal, mas sabe quando você olha meio assim? Eu falei, pô, legal, deve ser Uhum. muito rápido. Obviamente eu gostaria de andar no carro, mesmo até hoje, óbvio, né? Mas eu falei, puta, meu, colocaram a 12C, meteram bateria, volante é o mesmo. Mas Que deixa eu te fazer horror, uma sabe? pergunta. Mas fale. O seu ponto com a questão da P1, antes da gente voltar para a Ferrari, é que a sua expectativa em cima do carro é que fosse o sucessor da F1. Vamos lá, Caio. É É, isso ou não? eles estavam falando que ia ser, era o grande carro depois da F1, porque SLR Uhum. não era, 12C não era, 650 viu. Ah, então, aí Agora. a É, que outra foi coisa grande assim, decepção, 20 anos depois, né? Então, teoricamente, sim, era mas essa o a pessoal falava assim, expectativa. esse é o primeiro hipercarro que vai suceder a McLaren F1. Isso era o que era dito. Aí, tipo, quando você fala isso para um produto tipo F1, o que eu tava esperando é o que é hoje a T50, entendeu? Aí, a outra decepção, só pra fechar isso daí, é que, tipo, eu não sei quanto tempo depois, acho que foi um ano depois, o pessoal vai saber informar. Quando lançaram a 650. Eu falei, ah, mano, sério? Puta que pariu, velho. A frente da P1 e o farol você vê que é o mesmo, a Uhum. interior de 12C. Aí, tipo assim, eu falei, não, os caras estão de zoeira, né? Então, assim, são uma série de decepções que, tipo, falei, nossa, pelo amor de Deus, sabe? Então foi isso que eu excluí. Excluí assim, deixei de lado a P1, entendeu? Entendi. É, cara, é assim, eu entendo esse lado, mas eu fico pensando mais uma vez, por que que a LaFerrari não despertou isso, talvez, né, um pouco nas pessoas, sabe? É, eu não sei como foi pra vocês na época, mas eu nunca encarei, tipo, nossa, esse é o carro que vai ter que ser superior a Ferrari Enzo, nossa, vai ter que ser isso. Tudo bem que eu era bem mais novo na época, eu acho que a forma, a nossa maneira de pensar é diferente quando nós somos mais novos. Sim. Sim, com certeza.
Mas assim, eu lembro que quando saiu esse carro, pra mim foi assim um novo capítulo, entendeu? Acho que assim, não é que o antes era ruim, agora tem que ser melhor, ou que tem que ser, tipo, eu encarei como um novo capítulo, sabe? Assim como a F80 agora quando saiu, assim, obviamente a gente compara com a LaFerrari, né, que é um dos pontos que a gente vai acabar falando querendo ou não aqui. Mas assim, esse carro pra mim foi aquele acerto, assim, sabe? É o que eu te falo assim, acho que o meu entendimento hoje, talvez sobre isso, tenha sido a questão de motor. Acho que eu tava até com você uma vez no evento da BMW que nós encontramos, né? Eu sempre esqueço o nome completo dele, é o Brian, que ele já dirigiu a LaFerrari, o Carrera GT, esses Ah, carros. Ah, sim, Brian tá, Spin, sim. o... Brian Isso, ele Spin. mesmo. E aquele dia a gente tava ali, ficou ali com a gente, né, conversando. E a gente perguntou pra ele, né? Eu não sei se você estava comigo nessa hora, mas eu lembro que eu perguntei Tava pra ele. sim. Eu perguntei algumas coisas do Carreira GT pra ele e da Ferrari. E ele falou, cara, pensa uma 458 Speciale, que ela é mais forte e tem mais chão. Ele falou, é É isso, o. tipo, é uma Speciale grande. Então, assim, É. Cara, você comprou uma Speciale que é o ápice, assim, tipo, o carro que todo mundo fala mais legal, que a gente até gravou aqui. É isso Ele aí. falou, cara, você quer mais É que o isso? que. Compra uma Ferrari. Tipo, pô, eu É. ainda perguntei, eu falei, mas a questão do híbrido é uma coisa que você sente? Isso aqui? Ele falou, cara, tipo, indiferente, assim, o carro é simplesmente perfeito. Mas é uma coisa que o Chris Harris falava. Ele falava que era uma 458 grande, mas forte. A questão pra mim da percepção dela pra Enzo é o que eu fui sentido ao longo do tempo, assim, desde que lançou a Enzo. E eu acompanhava muito, sempre acompanhei muito forte já essa época, até chegando, vamos pensar, Scuderia 599 GT1, que tem o câmbio Uhum, super fast lá de 60 milissegundos e tal, né? Eu comecei a perceber que a Enzo foi ficando para trás. E era eu falei, quando eu vi primeiro a F430 a troca na minha frente, eu falei, meu Deus, cara, troca muito rápido. Aí eu vi a 599 assim, tipo, pff. Aí quando eu vi Scuderia, eu vi mais Scuderia, GTA eu vi, era mais difícil ver aham, o carro, mas a gente viu eventualmente. Nossa senhora, velho, sabe assim? Aí você começou a perceber, puta, meu, se a Enzo tivesse esse câmbio, que teoricamente é o mesmo motor da GTO, seria mais da hora. Aí você fala, cara, o sucessor da Enzo tem tudo pra dar certo, porque vai ser. Esse motor vão aumentar aí pra 6.2, 6.3, que acabou sendo, né? Vai ter câmbio de dupla embreagem, ou um câmbio muito mais rápido, e vai ter, assim, já época já era especulação, vai ter uma bateriazinha que vai dar um. Só que assim, sempre foi. O que eu entendia na minha cabeça antes de ver o carro, que a bateria ia ser uns boosts, ia ser tipo um botão de nitro. Não foi isso, o sistema todo gerencia uhum. sozinho. Mas quando eu vi, tipo assim, eu falei, não, era mecanicamente, tá? É isso que eu esperava. Era isso. Eu falei, beleza, agora vamos ver o design. Aí os espelhos eu não sou muito fã, que eu falei da Coupé. Então, mas eu falei, ah, tudo bem, isso aí, tipo, obviamente eu não deixaria tempo contra isso. Só que você foi criando um mito ao lado do carro, principalmente que, tipo, a Ferrari não quer que compare com os outros carros, e tava chegando 918 e P1, então a gente tava muitos anos esperando esse carro tempo na pista do Top Gear, né? Que acho que a gente nunca teve, pra falar a verdade, eu não lembro agora. Eu me Boa lembro, não pergunta. Boa teve. pergunta. Eu acho que não Boa tem. É que pergunta, assim. por... é, Então, só se foi depois que o trio saiu, porque quando eles estavam lá, eles gravaram o episódio, cada um separado com um carro. Os três sim. carros estiveram junto no estúdio, mas eles não conseguiram fazer volta. Tanto que é o primeiro Isso, episódio do exatamente. The Grand Tour, é os três andando em Estoril com cada um com um hypercar. Então, Isso, exatamente. foi É aqui, nossa, aquilo exatamente foi isso. sensacional. Acho que é um dos melhores episódios que tem do The Grand Tour, sem sombra de dúvidas, é o da primeira temporada, o primeiro episódio. É maravilhoso aquele episódio. E tipo assim, a gente esperando tanto coisas tipo também do Veyron, né? Porque demorou muito tempo que. Ai, vai pôr, vai pôr. A gente queria tanto ver o tempo do Veyron pra ver o quão era a referência na época. Só que assim, aquela coisa que a gente quer tanto que uma hora eu falei, ah, não vai ter nunca essa porra, a gente não vai ver, né? Eventualmente vários. A gente vai comentar no próxima live. Na próxima live não, na quando a gente fazer do 918, que a gente comenta de alguns vídeos. Que o pessoal pegou esses carros, inclusive Chris Harris com o Tiff, com o Marino lá, pegou o Grand Tour, os Mizu Claxon, o Meio Hammond, né? E o Salomondri também pegou todos, pegou numa pista, aí adicionou até Huayra junto, adicionou os carros a mais aí. Então eu tinha. Eu acho que com o da LaFerrari foi. Eu tava no previsto. Tipo assim, cara, é algo do tipo que se espera ser assim. Então foi entregue isso.
O da P1 pra mim foi uma grande decepção. O carro é foda, tá? Mas eu tô falando assim, a minha expectativa e barra produto final. O do 918 eu vou deixar pra falar lá, mas o 918 foi uma coisa, eu falei, ó, essa bosta desse carro pesado pra caralho, muito burros, vão tomar pau de todo mundo. Mas deixa que a gente comenta lá no 918. Então, essa é a minha percepção, entendeu? Da Ó, o LaFerrari. Will se Tava dentro do coçando, ó, o Will previsto. se coçando. Mas a questão do design, assim, foi uma coisa que você não gostou na época, tirando a questão do Só os retrovisor, assim. retrovisores. Mas o Só os resto retrovisores. O também, resto eu tudo. choquei. O resto eu achei ótimo. Eu falei, isso que eu espero. Sabe assim, é tipo, é isso que eu esperava de uma super Ferrari, sabe? Da Enzo eu Uhum. achava meio esquisito nos vídeos. Eu falei, sempre achei as fotos do press release da Ferrari péssima. Mas aí começaram a dar uns close, aquele bico de Fórmula 1. Eu falei, caralho, velho. É muito louco esse negócio do bico de Fórmula 1. Mas a Enzo, pra mim, ainda é um carrinho meio fora da caixa, porque você olha lá a Ferrari, olhando assim o desenho dela. Você vê 458, F12, sabe? Tem Te um pouco de lembra tudo alguma no carro, coisa? né? É. Agora, isso não tem porra nenhuma de ninguém. Só tem alguma coisa lá atrás que vai na F430, mas aquele farol quadrado nada. Tanto que eu fiz uma brincadeira uma época com algumas pessoas fora. Acho que eu tava com o Leone e com o Renato, a gente fez na Platinos, acho isso aí. Eu pegava a foto de uma Gallardo vermelha, a primeira Gallardo, e uma Enzo amarela. As duas, assim. Eu pedi a professora, me Qual que é mostra, a Ferrari, eu né? apagava logo. Qual que é a Ferrari e qual que é a Lamborghini? Obviamente, os tontos caem, porque acho que Ferrari é vermelha, né? Eu apontava pra Galhardo. E o desenho quadrado ainda, o pessoal até falava, nossa, os dois não Uhum. são Ferrari? Não, os dois são Lamborghini. Eu falei, não, tem uma Ferrari e uma Lamborghini nessa foto. Qual que é qual? É tipo isso daí. Então, tipo, eu achei muito a Enzo, muito mais linguagem de Galhardo. Dentro que é possível falar, pelo amor de Deus. Da Galhardo, sabe? Os desenhos mais quadrados. Aí, tipo, esqueci, a Enzo tem um pouco de. Hoje eu acho. Respeito mais o carro, principalmente o bico lá, mas os faróis, assim, eu torço um pouco o nariz quando eu olho, né? É, Mas que eu isso acho que aí. Ô, na Vitor, época teve um pouco dessa É, questão dos carros, talvez alguma coisa de remeter um pouco à Fórmula 1. Eu acho que também eles quiseram sair daquela coisa dos carros da década de 90, tudo muito arredondado, né? Até demais. Acho que era uma coisa mais pra quebrar, assim, né? Acho que é por isso que o carro é meio é, feito no facão, né? acho que sim. Acho que é No pra dar esse facão. choque. Eu acho que é isso aí, também cara. a É, questão um da outro ponto. Enzo É. é só a questão da filosofia do design, porque foi feito por uma pessoa que não estava, assim, estava um pouco acostumado, mas não era uma pessoa que foi criada dentro da Ferrari, né? Então, não é um cara que estava ali dentro do Centro Stile há um Bonita tempão, essa, hein? desenhando vários carros. Não, veio um japonês maluco, desenhou o carro e é isso, vou fazer do meu jeito, pronto, acabou. E aí colocaram Uhum. ele dentro da Pininfarina, o que fez menos sentido ainda, né, gente? O cara dele desenhou NSX, né? Se ele tivesse seguido a linha, ele teria feito muito bem, né? Até porque lembrando a 355 também, que carro lindo, né? Falar se tivesse continuado nessa linhagem. Mas ele tacou lá um carro quadrado que, tipo, lembra 550 Maranello? Não lembra. Lembra a 575? Não lembra também. Vai Uhum. lembrar, sei lá, a substituta, também não lembrou, porque a 612 Scaglietti é toda redonda, né? Ah, Vai é ter alguma verdade. coisa na 599 GTB. Também não, né? A 599 GTB é um carro extremamente, para mim, uma das Ferraris mais bonitas já feitas até hoje. Então, é engraçado isso, né? O cara veio com uma baita de uma ideia, mas executou da maneira errada. Tipo, eu achei legal, a ideia da Enzo é boa, o problema é que é uma Ferrari, então não é o carro para você fazer isso. Eu acho que às vezes a ousadia tem que ser dentro de um contexto. Depois eu explico, aprofundo um pouco mais sobre a Sim, questão sim. da LaFerrari. A única questão que eu perguntei pra vocês, né, a questão do que vocês achavam do design, se foi uma coisa na época, tipo, desde sempre acharam o carro muito bonito, ou o carro foi estranho na época ou não, porque você tava falando isso e a gente conversa muito sobre, né? Uhum. Puta, toda vez que a Ferrari lança um carro assim, a gente acha feio, né? E eu fiquei me questionando também desde quando eu comecei a ter essa percepção. Tipo, mano, por que que talvez na época, quando eu lançou o carro, eu achava esquisito e de repente hoje, por exemplo, tem uns carros que eu adoro. E uma coisa que eu percebi muito é exatamente o motivo pelo qual eu me tornei meio que rato de configurador. Porque Pra você achar a configuração que você não gostava inicialmente, era só a configuração, era isso? exatamente o que que eu percebi Ah, normalmente as versões de a maioria das marcas quando lança algum carro, o que eu não gosto no design às vezes é a forma que lançou. Você olha e fala, nossa, o carro é estranho.
E às vezes eu criava um bode, às vezes daquilo eu ficava com aquilo. E aí, de repente, assim, sei lá, depois de 5 anos, 10 anos, aparece um carro daquele modelo que eu não gostava à venda. E às vezes um carro super bem configurado, uma configuração bonita, você fala, nossa, mas como que eu achava isso aqui feio? Aí eu sempre fiquei naquela, puta, mas será que eu tô mudando o gosto, mudando a cabeça e tô começando a apreciar mais? Ou era simplesmente umas configurações meio cagadas? E isso tem sido um parâmetro pra mim, né? O que que tá sendo um carro bonito e um carro feio logo de início. Eu pego o carro e faço 300 mil configurações possíveis dentro de Uhum, um gosto meu, entendeu? Se nada me agradar, o carro é feio. Se alguma coisa me agrada, é questão de configuração. E a LaFerrari, por incrível que pareça, ela tem umas configurações que eu acho esquisito. Tipo assim, que nem aquela Mas primeira que tem. você colocou, que é o Rosso Corsa lá, com a roda preta, por exemplo, você fala, É, puta, eu não não gosto também. teria. Agora, essa aqui que você colocou agora, o vermelho mais escuro com a roda prata, puta, esse carro pra mim é lindo, maravilhoso, entendeu? Mas Mas você mesmo sabe. assim, a primeira, Ah, a que eu acho feio ali, eu acho eu não acho o carro feio, entendeu? Eu só acho não, eu sei. É essa a que é a diferença combinação de pra mim, cores. entendeu? A minha teoria, sim. junto com o Mister M, e eu conversei até com o Enrico De Martino, lá para quem acompanha ele, o presidente do Ferrari Clube do Brasil aqui, é que parece que a Ferrari mostra a configuração mais podre merda que tem. Tipo, É ó, isso aí. se acostume-se com essa merda aqui, essa configuração de bosta. Aí, tipo, ô, tá feio pra caralho. É a primeira reação, né? Aí depois você vai mudando assim, tipo, o cara falou: legal isso aqui, hein? Aí você vai vendo, aí você vai crescendo o Pô, carro de nossa, você. A fica gente não sabe se é bacana, uma. hein? É, e a gente acha que é a estratégia da Ferrari isso daí, entendeu? Manda aí, Vitor. Cara, é assim, pra falar da LaFerrari, putz, é uma coisa muito engraçada comigo, porque isso vai acontecer com todos os carros da Santíssima Trindade, porque eu cresci vendo eles, né? Então, eu lembro muito bem daquele março, longíssimo março de 2013, onde eu lembro que eu cheguei da escola, abri o PC, fui ver as notícias e simplesmente tinham caído três bombas, né? Lamborghini Veneno, a McLaren Ai, P1 que horror. e a Ferrari LaFerrari. E eu lembro porque, assim, eram, vamos dizer, os carros da. Hoje a gente vê que o Lamborghini Veneno é um bosta, a McLaren P1, só de eu falar no nome dela já quebrou outra peça, e ficou lá a Ferrari, né? Porque a LaFerrari é assim, é uma coisa muito engraçada, né? É um dos últimos carros que foi na mão do Luca de Montezemolo, né? Então, o Luca de Montezemolo sai em outubro de 2014 da presidência da Ferrari e a gente sabe como o Luca pegou a Ferrari lá na época quando o Gianni Agnelli comprou a Ferrari, depois colocou, depois da morte do Enzo, colocou o Luca lá para presidir a Ferrari e tocar, né, melhorar o projeto da 348, que trouxe a 355, o cara que trouxe o Schumacher para a Ferrari, o Totti, o Brown para a Ferrari também. Então é importante, esse carro é extremamente importante nesse ponto de vista, porque é um dos últimos produtos assinados por ele, né? Entre parênteses, né? Então, assim, é incrível como ele começa a Ferrari, ele levanta a Ferrari, entrega um produto que eu posso dizer, e afirmo mais uma vez, pode ser o ápice da Ferrari, pode ser a utopia da Ferrari, a utopia da Santíssima Trindade, porque o quanto esse carro, a gente ainda fala nele, a gente ainda fala do design, né? Essa Hum. questão de que o. Cara, é engraçado, parece que o Flávio Manzoni pegou um bloco de mármore e foi desenhando, assim, foi esculpindo o carro, porque a gente tem que realmente falar que esse carro é uma obra de arte. Na época, quando lançou, eu também tive essa estranheza. Eu entendo o Caio, quando o Caio fala, o próprio Will, dessa questão de quando a Ferrari lança, o carro é esquisito, o carro é estranho, a gente não se É, mas acostuma. no Mas, lançamento desse aí eu não tive isso. cara, mas nesse carro eu tive. Esse carro foi um dos que eu tive. Mas assim, é engraçado. Esse carro é tipo um Brunello de Montalcino. Quanto mais velho, vai ficando, melhor fica, sabe? Então é bizarro, assim. Realmente o design desse carro hoje eu falo, cara, que obra de arte, que carro estupendo, né? Como que alguém acertou tão bem no carro, né? E é assim, esse carro, não só na parte de design, que é o que mais, assim, acho que chama atenção, né? Porque querendo ou não, a P1 é muito bem desenhada. Ela é, Uhum. para mim, ela é um carro extremamente lindo. O 908 Spider, ele entrega muita tecnologia, ele entrega muita,
aquela questão de engenharia alemã, sabe? Gente, querendo ou não, Fernando Pitt saiu da Volkswagen e os caras da Porsche falou, aí ó, o velho saiu, vamos fazer um carro melhor do que o Veyron, né? Com menos, né? Então, porque, né, querendo ou não, o 918 Spider foi uma evolução perto do Veyron. Claro, cada um na sua época, mas o 918 Spider é uma evolução assim absurda em cima do Veyron em questão de projeto. E, cara, mas a Ferrari ela soube fazer um hypercar com aquele toque de assim de amor que ela sempre faz e, meu, colocou um V12, falou, enquanto tá todo mundo colocando V8, eu vou colocar um V12, não vou colocar nada de muita eletrônica nesse carro, trouxe o sistema KERS, que na época era utilizado na Fórmula 1 com um pouco mais de diferença do que é hoje, né? Então, na época ainda com os V8 aspirado, aqueles V8 2.4 que provavelmente você lembra do ronco até hoje, daquelas manhãs de domingo, e onde a gente teve Felipe Massa, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e diversos outros nomes, né? Foi uma era consagrada da Fórmula 1. E aí, cara, você põe um V12 que assim, é como se fosse o Andrea Bocelli cantando, sabe? O V12 da LaFerrari é simplesmente absurdo. Esse V12 que vem até hoje, né? Até hoje tá na 12 cilindri. Esse motor a gente viu na F12, F12 TDF, 812 Superfast, 812 Competizione e afins, né? Então, o acerto desse carro em questão de como a Ferrari quis fazer esse produto é incrível. Não só na questão, é o que eu falei, não só na questão do design, mas no conjunto, na obra toda, né? Então, e assim, as sacadas que a Ferrari teve, colocou é um dos primeiros carros da Ferrari que tem aerodinâmica ativa, é um carro que todos os detalhes foram pensados assim, cara, não tem é, oh meu Deus, o porta-luvas, não tem, esse carro não tem porta-luvas, né? Aí eles criaram sistemas para onde você guardar as coisas dentro do carro. Ah, então beleza, tem um lugarzinho para você colocar em cima do painel, tem um lugarzinho embaixo do banco ali que é uma bolsinha que você pode guardar outra coisa. Enfim, sabe, a Ferrari foi pensando nesses detalhes. Tá bom, você quer o máximo de performance, assim, você quer ver a parte de energia do Cash trabalhando, então eu vou criar um painel digital, um monte de configuração, foi o primeiro carro da Ferrari com painel digital, então assim, ela foi a revolução dentro dos produtos Ferraris, né, ela já era uma época que a Ferrari estava revolucionando seus produtos, né, eu acho que a grande virada de chave da Ferrari vem na 458 Itália, e depois vem evoluindo com a F12, e depois com a FF, né, o primeiro carro de tração integral da Ferrari, e você, né, é uma época que já começa aquela revolução dentro da Ferrari, ela vem, a Ferrari põe como o ápice, e depois disso ela só desenvolve produtos que, vamos dizer, são consistentes, muito bons, né? E é o que a gente vê Uhum. até hoje. Eu posso falar sinceramente que a SF90 ou a 296 Speciale ainda tem alguma coisa dessa época de ouro da Ferrari. Não que a época de hoje não seja de ouro, mas dessa época de revolução da Ferrari, né? De tá bom, beleza. A gente faz produtos emocionantes, mas agora a gente também faz produtos que sejam interessantes também, né? Porque a gente falava, cara, uma 430 é do caralho, puta carro gostoso, mas era muito mais uma questão de emocional, não numa questão de um acabamento, não numa questão de técnica, né? Então, enfim, a LaFerrari posso afirmar categoricamente que realmente, assim, se o Horacio Pagani trabalhasse na Ferrari nessa época, ele ia chamar esse carro de utopia, sem sombra de dúvidas. Então, eu falo mesmo porque, cara, ele já teria gasto o nome Utopia, porque, sem sombra de dúvidas, o carro é feito inteiro de fibra de carbono, eles usam 4 tipos de fibra de carbono diferentes. Então, assim, a LaFerrari sem sombra de dúvidas, eu acho que um produto ápice da Ferrari, porque a F80 a gente sabe muito bem uh, que não é um produto que tenha tanto esse desejo, essa paixão, pode ser que seja hoje, mas eu ainda vejo que a F80 não tem tanto futuro quanto a LaFerrari tem, né? E ela sucede muito bem a Enzo, e ela é um daqueles produtos que, assim, tá, beleza, de todas as Ferraris topo que eu já lancei, qual que vai ser o seu top 3? Provavelmente você vai colocar F40, F50 e LaFerrari, F40, F50, enfim, de acordo com o seu gosto. Mas eu tenho, sem sombra de dúvidas, que os seus 3 primeiros carros que você vai falar quando você lembrar de Ferrari vai ser LaFerrari, F40 e F50. E para você colocar, ser um dos 3 primeiros carros lembrados da Ferrari,
é porque, sem sombra de dúvidas, a Ferrari acertou, e acertou muito em cheio, né? Uhum. Criou a memória, aquela memória afetiva do carro. Então, eu acho que isso é a introdução só que eu tenho para falar da Ferrari, porque esse carro tem tanta coisa, esse carro é tão ícone que assim, a gente está tendo uma oportunidade de viver uma era de um ícone. E quem viveu os anos 80 e 90 com a F40 F50 não estaria, né, viu isso 3 vezes, teve essa oportunidade de ver 3 vezes. Agora, quem só vê a F80 não vai conseguir crescer com esse ícone, né? E a LaFerrari consegue ser isso. É legal de dizer isso, de poder falar, cara, eu vivi na época de um ícone. Sim, sim. Caralho, que visão apaixonante, que bonitinho. É. Isso é uma carta aberta de amor pra LaFerrari? Foi meio que isso. Cara, e por incrível que pareça, é o que eu falo pra todo mundo, eu não sou fã de Ferrari. Eu não sou tão fã de Ferrari assim. Vitor, para de Mas mentir, para de mentir. A É La Ferrari é mentiroso. absurda. A La Ferrari é absurda. E Ô, faltou só Victor, eu já falar sou fã uma. da LaFerrari, tá? Você não precisa me convencer, tá? Quando o Vitor tava falando da F80, só chegou a falar, aquela bosta, só faltou ele falar isso, ele se segurando É que pra sabe o que eu falar. tava pensando, meu? Quando você tava falando Fala. essa questão, ele falando da F80, foi exatamente isso que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, por que que eu tenho tanto ranço da F80? Enquanto ele tá falando da LaFerrari, eu só pensando aqui, eu falei, cara, nada me tira da cabeça agora que a F80 apresentada não é nada mais do que um protótipo, não é um produto final. E quando lançar, vai ter o opcional, assim, tipo, Performance Package. Aí você paga e vem o resto dos cilindros, entendeu? Eu tô com isso na cabeça que eu falo, cara, olhando pra lá Ferrari V12, assim, que você fala, cara, não é possível que os caras meteram V6, mano. Não, cara. É, Tava é o que eu falando com. falo. Não, Não, fale, assim, Vitor, tipo, fale. é o que eu falo. Peguem a F80, chamem aquilo lá de SF90, pega a SF90, chama aquilo de F80 para falar que é uma evolução em questão de Concordo, performance, perfeito. E aí concordo. você fala que a SP3 é a substituta da LaFerrari. Acabou, fim de papo. Ferrari já valoriza Mas, 300%, amanhã a bolsa lá, Era só mudar a compra a ordem dos ação hoje fatores, para velho. amanhã Era só valorizar, né? mudar a ordem. mas, Era ô só Vitor, é organizar isso. isso que resolve. Mas essa é a questão. A SP3 é a sucessora da Enzo. Isso é fato. Eu falei isso pra. Sim. Acho que quando eu gravei o briefing, quando eu gravei o NBcast, eu falei, cara, isso é óbvio. É sucessora da LaFerrari, porque é o mesmo motor, assim, é um motor evoluído, câmbio de dupla embreagem e não tem assistência híbrida. É isso. Só que eu entendo que hoje o pessoal preza muito por performance, né? Então é, é difícil fazer aquilo virar, vai, no mundo de hoje de desempenho. Uma pena que poderia ter sido, eu acho que a gente já teve essa conversa com o Vitor algumas vezes, que os nomes estão tudo trocados. Eu acho que a gente pode até gravar um NBcast disso, Vitor. E Caio Quem também. A sabe? gente, Quem tipo assim, a sabe? gente pega. Vamos reorganizar esses nomes, vamos renomear todo mundo. A gente pega, não uma época lá atrás, mas a gente pega, sei Cada lá, um década faz de uma lista de 80 pra como acha que frente. deveria ter sido, né? É. Uns carros Década de existentes, 80. sem criar carro novo. Exatamente, tipo assim, a gente tem umas outras pautas que a gente não vai falar isso para não roubarem, mas essa, tipo, a partir da década de 80, vamos renomear alguns carros aí? Aí, tipo assim, vamos, aí, Vitor, o que que você faria na década de 80? Vamos começar a partir de tal carro. Falei, cara, aqui eu acho que eu manteria. Não, acho que na década de 90 mudaria um carro, nem mudaria. Então, na década de 90 já começa outra coisa. De 80 tudo bem, de 90 já mudaria, já fazia os negócios. E aí chega 2000, cara, que começa as merda. Aí que tem que mudar tudo. Faria algo do tipo assim, né? Certo? Mas, Will, Sim, sim. até pra É, gente voltar pra LaFerrari, mas falando já da vale. antecessora dela, que acaba entrando querendo ou não, é... Cara, você fala muito sobre a questão da... Hoje a F80, ela ser o V6, né? Por conta de um momento que a gente está vivendo, de um motor super Hum, consistente, né, nos carros, ela ter vencido o bike com esse motor, uma série de coisas, você fala assim, puta, colocou nesse carro para avisar performance, né? E aí você fala, puta, sim. na época a Enzo deveria ter tido o V10, por exemplo, talvez baseado no carro de Fórmula 1 que tava vencendo tudo. Mas, por exemplo, vamos colocar hoje que, tipo, a F80 o carro não tá no mundo real ainda, digamos assim, né? Não tá sendo comercializado ainda. Mas vamos supor que, cara, foi o carro mais rápido do mundo, tá? Bateu todos os recordes, o carro é tudo aquilo e é V6. Você concorda que a gente vai falar mal o resto da vida desse carro por conta do motor, né? Será que a Enzo, por exemplo, se ela tivesse sido V10,
com motor baseado em Fórmula 1 independente, talvez a gente não falaria a mesma coisa, mesmo ela sendo a mais rápida, mais isso, mais aquilo. Será que essa coisa da Ferrari, Se a a Enzo gente fosse não. V10, tá falando? Isso? A gente Eu acho que não estaria não. julgando o carro igual? Eu acho Por que que eu tô não, falando porque a isso? questão da F50 era o motor V12 lá do. Acho que era 641, a Ferrari do Mansell e do Prost, né? Sim, Você só sim. tá falando, então, na época era V12, agora é V10, então o motor da Enzo é V10. Aí que nem esse tipo, por exemplo, seria. O que vem depois? La Ferrari, mas aí é foda. Aí você fala, tinha o motor da La Ferrari, o que tinha? Na época já era os motores V8 ainda, né? Era Ah, o mas aí não podia É. seguir a regra. Aí é aquele negócio, isso aí não vale. É aquela brincadeira de criança, mas isso aí não vale. Não da La Ferrari podia ser assim, sabe? Tipo isso. É, Mas você, acho que você então. poderia ter desculpa, pelo contrário, eu acho que a Enzo ter sido V10, eu acho que ia ser muito foda. Você poderia meter umas placas lá grandes assim. Campeão. Eu não sei se a Enzo tem essas placas em falar nisso. É, aquelas plaquinhas de campeão de construtores. Como é que era? Era É, 2000, 2001. É isso daí. Mas que seja. Teria 2000 a essas placas. 2004. É, 4, 2000 a né? Tá. 2004. Entendeu? Você colocar essas plaquinhas lá, cara, eu acho que ia ser tão mais pancada pra você falar, então, sabe esse motor aqui? Então, ele tem pedigree de Fórmula 1, porque foi a época que a Ferrari ganhava tudo. Sabe, assim, ganhava construtores, pilotos e meio que isso. Eu acho que seria muito mais foda. Não que a Enzo não seja, mas eu acho que na história, no simbolismo hoje, acho que ela seria muito mais foda do que ela é. Porque eu penso, aí acho que o nome Enzo seria muito foda nesse caso, já dando spoiler nessa pauta aí. Talvez se fosse V10 eu deixaria o nome Enzo. Mas do jeito que tá, eu não chamaria de Enzo nem fodendo. Do jeito que tá assim, que lançaram o carro, eu entendi a Uhum. homenagem. Lembra quando lançou o nome Enzo? Eu falei, puta que eu pariu. Ai, se fuderam. Que vai ser engraçado como é que vai ser a próxima. Aí eu falei que os caras não têm o nome maior. Aí quando eu vi lá a Ferrari, eu falei, nossa senhora, arranjaram o nome pior. E qual que é a próxima lá? Gran Ferrari? Eu até brincava isso daí, né? Aí depois veio o F80 e eu falei, era uma das suspeitas era sair disso, né? Porque você não tinha como. Tipo, o nome é muito grande, né? Enzo, La Uhum. Ferrari, mas isso aí. Mas Então, continue, é que Caio. o meu ponto é exatamente isso. Falar, puta, seria animal, porque ia estar ganhando tudo e não sei o quê, porque ia ser épico. Tudo bem que a gente, assim, hoje na F80 a gente tem um ponto assim, a Ferrari não está sendo campeã do mundo, nem campeã de pilotos com motor V6 na Fórmula 1, porém na WEC sim. Então segue essa mesma linha de raciocínio. Aí Tá. eu penso o seguinte, será que daqui a 10, 15 anos a gente vai voltar aqui, eu com um cabelo branco provavelmente na cabeça, e eu vou falar, a gente vai falar, puta, não, a F80 não, foi certo o motor V6, não sei o quê, ou a gente estaria falando, não, se tivesse a porra do V12, ela mesmo que fosse mais lenta, ia ter sido mais legal. Será que a gente não, a gente tem tudo isso sobre a LaFerrari, voltando naquele ponto que eu coloquei no começo? Será que a gente tem tudo isso em cima desse carro por conta dela ser V12? É, Hum, Nossa, Então, mas é que caralho. assim, eu acho que é uma Meio profundo, consequência. né, Fala, Vitor? Vitor. Deixa o Vitor falar. Fala, Vitor. Então, eu acho que sim, ao mesmo tempo que não. Eu acho que tem a Porque, questão ok, do eu design muito bem entendo, acertado desse carro. Eu acho que esse é tudo um bem, fator muito presente, assim. Mas e essa questão do motor? perfeito. Então, por que que eu falo que sim e que não ao mesmo tempo? Por quê? Sim, porque assim, V12 marca, gente. V12, querendo ou não, qualquer carro, você põe um V12, você vai lembrar, entendeu? É Não isso estou aí. falando de carro de empresa pequena, mas assim, de empresa grande, você sempre vai lembrar, você vai lembrar da S65, você vai lembrar, sei lá, do W12 Nardo, ó, tá vendo? Lembrei de um carro, puta, nada a ver. O Mas você lembrou W12 só por conta do Nardo, mas você motor. lembra, exatamente por causa do motor. Mas ao mesmo tempo não, porque assim, se a gente for pegar para essa consideração, com todo o respeito, você pegou a F40 para bosta agora, né? Porque a F40 não é V12, ela é V8, mas todo Sim, mundo sim. lembra. Entendeu? Então, eu falo que sim, porque tem essa questão de que todo carro V12, na minha teoria, a gente lembra com muito mais facilidade, porque é uma coisa emocional, uma coisa que mexe com a gente. Mas ao mesmo tempo eu acho que não, porque ela é um carro da, da linha ali da Ferrari, né? Da super linha da Ferrari. E ao mesmo tempo a gente Hum. esquece muito mais da Enzo do que da LaFerrari ou da F50. Então, às vezes a Enzo fica ali meio apagada.
É que sabe qual que é o meu ponto, por exemplo, da F40 que você colocou? Eu acho que a Uhum, F40, mesmo ela não sendo V12, ela sendo um V8 biturbo ainda, né? Eu uhum. acho que ela marcou muito pela questão de os números e performance do carro na época. Eu acho que foi uma coisa muito Ok. disruptível. Então eu Sim, acho que sim, isso foi uma coisa que marcou muito ela, por isso que talvez a gente não julgue, né? sim, tá. É que tem outras Mas. coisas, Caio. O da F40 tem umas coisas assim, ó. Era a maior expressão do grupo B, que não foi, na verdade era 288, mas a evolução do carro que não Uhum, foi pra rua, pra corrida, que foi a uhum, 288. Então é aquele carro, é o carro que não correu no grupo B do Rally. Sim. No grupo B do Rally, é o grupo B. É uma evolução daquilo melhorado, é o último projeto que o Enzo assinou, tem uma consequência de coisas, entendeu? Então eu acho sim, que sim. a F40 ela é o que é por um monte de coisas, principalmente, infelizmente, ou felizmente, as pessoas dão muita Coisas muito importância pro marcantes, último né, na carro história, né? assinou. Tem bastante coisa importante. Ela ganhou bastante coisas na época, eu não sei como chamava as corridas na época de endurance, mas ela foi muito bem também, né? Então eu acho que Uhum. é uma consequência de coisas da F40. Já carros assim, tipo, por exemplo, a F50, infelizmente, tipo, o pessoal queria pôr pra correr, mas também, tipo, não tinham certeza do que seria, e teve aquelas 3 unidades, acho que da F50 GT, né? Uhum. É, Sim. o que mais? É o foda da Mas a 288, que eu olho, eu coloco essa. F50, ela tem uma questão. A F50 ela é mais né, aquela concepção, é um Fórmula 1 de rua, né? Isso cresceu muito nos anos 90, essa questão, né, de ela ser Assim um como eu Fórmula queria 1 que a de. Enzo fosse também, Vitor. Eu acho que seria muito legal, Sim, tipo, a Enzo seria o Fórmula 1 de rua. Adoraria Porque que ia fosse ser a motor primeira V10. com câmbio aqui atrás do hipercarro, né? Ia ser é, muito foda e talvez na época eles pensassem, tipo, olha, a gente vai fazer, pode até atualizar esse câmbio. Mas aí, por exemplo, ó, já dando outro spoiler, a 599 GTO não poderia existir. Esse é um carro que não tinha que ter esse nome e se tivesse, não podia ser essa potência, porque a 599 GTO tem 10 cavalos a mais que a Enzo. Eu sei que é um carro bem mais sim, pesado, mas sabe quando você, tipo, esse carro atrapalha, ele não tinha que existir. Eu acho que nem tipo, tá, mas não vai ter semi-pista da 599. Não, não deveria ter, na minha percepção. Sabe assim? ok, Se eu fosse ok. mexer na timeline, se eu pudesse mexer, aí a gente mexe algumas coisas que a gente atrapalha outras. Então, se a gente vai fazer um negócio muito legal, aí imagina, vamos lá. A não ser que Enzo V10, beleza? Já tô dando spoiler Uhum. já. A 599 seria V12. GTO seria, mas não chamaria esse nome. Esse nome é muito cagada. Sobre a 599 GTO, mas pô, mas é a Enzo, não GTO é importa. gastar um nome fodido, né? Nossa, Chamasse mata de curva, cagada. mas não chamasse de GTO. Curva foi foda, que era uma especulação que seria da competizione. Eu falei, Sim, não, é sim. zoeira isso, não é possível, velho, que você vai chamar de curva. Mas segue, Vitor. Eu lembrei agora e falei, não, eu tenho que lançar essa. Ai, meu Deus. Mas eu acho que só para você concluir o raciocínio, Vitor, acho que o meu Uhum. ponto, acho que até reformulando a minha pergunta será que se a LaFerrari ela fosse V6 e tivesse a mesma performance que ela tem hoje, será que a gente estava reverenciando ela? Ou será que a gente estaria falando assim, puta, meu, LaFerrari não, é bonito, você quer não, mas foda mesmo é a 458 Speciale. Será que não seria isso porque seria V8? É porque, Talvez cara, não. Será tipo a é. F12 TDF? Não, a F12 TDF Tá, porque a pergunta. Então, mas ser V6 tem um motivo. Querendo ou Uhum. não, é a porra do pedigree sim, lá do WEC. é óbvio Que que dá Então, tem, vamos mas esse é Fórmula 1, pensar. meu né? Na época da questionamento, LaFerrari. entendeu? Então, vamos lá, Assim, então. a LaFerrari é só porque é V12? Será que se ela fosse V6 a gente estaria falando desse carro ainda? Talvez sim, talvez sim. Eu acho que a F80 vai pegar um puta hype. O pessoal vai pagar um pau fudido. Pode esperar, isso é o Futuramente normal, velho, é sim. o normal. É porque assim, a pergunta. Agora eu vou fazer uma outra pergunta pra você, Caio. Se essa pergunta que você fez se a Ferrari fosse V6, mas ela estaria no EC ou não? É que na verdade, se tivesse no EC, eu não sei nem como chamava na época, mas que fosse. Não, é o EC também. Ela só existe o V6 porque tá, senão não teria, continuaria V12, entendeu? Eu penso muito assim. É que pra mim, é óbvio que eu acho que isso aí é muito pessoal de cada um. Acho que até o pessoal que estiver ouvindo aí pode comentar o que vocês pensam sobre.
Uhum. Mas é que pra mim é indiferente, assim, sabe? Eu acho que eu jamais compraria um carro porque tal piloto ganhou com o modelo de corrida lá. Tipo, eu tô cagando pra Ah, isso. mas isso Ah, isso vende. vende. Então, é por Opa, isso que eu Isso tô se falando, eu vende. vende. entendo quem Isso considera vende. isso, mas pra mim é completamente nada a ver. Pô, bom pro piloto lá. Se eu fosse correr naquela categoria, eu gostaria de correr com esse carro, entendeu? Porque seria o carro campeão, mas Ô, tipo, Caio, pra e não é rua, pra mim só não muda. isso. É Isso uma vende. bizarrice que eu fiz esse Winnow, comentário com o pessoal da McLaren aqui. Quando ganhou o primeiro construtor, que foi o ano passado, eu zoei muito eles. Eu falei, aê, vai vender as camisetinhas que estão tudo encalhada, hein? Cara, até alguém lá me zoou. Eu falei, mano, você tem uma boca? Eu falei, por quê? Não, aquilo que você falou, meu, zerou todo estoque. Eu falei, mas é óbvio isso. era A óbvio. marca, as marcas viram por conta disso. Se você vê Norris e Piastri, até eu falei, você tem camiseta? Eu falei até recente, cadê as camisetas do Norris e Piastri aí, ó? Se o Piastri não ganhar, você vai ter que fazer ele saldão aí que não vai vender. Mas é assim, cara. Então, tipo, aí ganhou o Norris, vai, campeão mundial. Aí tem umas duas lá, Norris. Mas eu tenho a dúvida. Eu dei uma ideia pra eles, eu falei, ó, vou dar uma ideia de graça, tá? Essa eu não vou cobrar. Quando chegar a W1 ano que vem, eles vão ter uma relevância maior tentar ter na Fórmula 1, a marca aqui no Brasil. Falei, cara, será que eu preciso falar o óbvio? W1, P1, Senna, pega uma Artura, joga lá no meio, chama os meninos aqui, quem ganhou os construtores, quem ganhou ano passado foi o Norris, chega pro Norris, assim, configura uma Artura e mete opcional, arrepia assim de opcional, ou pega o 750, mas arrepia assim, pega uma cor foda, um top de opcional. Chega lá pro quem ganhar, assina o painel pra mim. Será que você poderia assinar? Mas não tem a gente que vai aparecer um cara lá e fazer um lance na hora. O cara ganhou o Mundial, o cara assinou o carro, que seja uma Artura ou seja uma 750. Não tenha dúvida, cara, é assim, cara. As pessoas funcionam em volta disso, velho. Quer Então, mais uma as pessoas coisa? compram por conta disso. Fale. Chama o. Como é que chama o chefe de equipe? Não o Zac Brown. Ai, putz, por que fugiu o nome dele? O nome dele sempre tá na ponta da língua. Bom, chama ele, chama o Norris, o Piastri e o Zac Brown. Assina os quatro ali o carro. Puta, na hora, vai começar a sair lance. Os caras vão É, brincar de leilão. Vai é brincar de que eu leilão. acho que se for o campeão mundial, eu tenho certeza. Os outros é meio complicado, Vitor. Não sei, Uhum. não sei. O campeão mundial eu acho muito forte. Assim, sabe? Você pegar Então, mas é uma. que vocês estão falando de uma edição, de um carro, é o cara assinar o carro, essa questão de vender, mas isso vem de qualquer coisa, entendeu? Isso aí é uma bolinha de Bem, tênis que alguém assinar ali, isso aí vai ter valor, entendeu? Pra mas quem é você fã. acha que a McLaren, por ela não ter ganho os construtores o ano passado e esse ano, não vai Ai, vender meu mais Deus. carro? Você acha que não vende? Cara, Você não tem noção. então, é esse que é o meu ponto, assim, ó, mais uma vez, eu entendo quem compre por conta disso. Agora, assim, por exemplo, eu jamais falo assim, nossa, eu vou comprar uma Artura porque, nossa, porque o Norris foi campeão, porque a McLaren foi campeão. Cara, ó, excelente pra eles. Eu estou. Isso não muda em nada a minha vida na rua, entendeu? Mas, Eu não vou Caio, achar uma Artura então. mais Mas bonita, eu vou isso. achar ela melhor por conta disso. É isso mesmo. Mas não é assim que funciona. Se você Não, vê um ator, alguém perfeito. que você admira, que tá usando, tipo, sei lá, o Will Smith, você admira tanto o Will Smith, aparece ele no filme, ou aliás, melhor, é melhor. Quando vai nesses negócios de gala aí que o pessoal lá no Oscar, pronto. Relógio, vestido. Você acha que não dá um estouro na empresa? Porque eu vi, sei lá, a Sydney Sweeney com um vestido lindo, a moça vai lá, puta, eu quero um vestido igual. Mas eu tenho certeza que vem uma galera pra Valoriza. comprar. Não, Puta, mas não tem dúvida. E não, relógio é a Will, mesma mas coisa. Por isso, isso que os caras metem isso. relógio no pulso. Então, Entendeu? isso aí, beleza, entendeu? Mas eu acho assim, por exemplo, eu acho que o cara jovem, por exemplo, ele pode ver o Norris usando uma Artura e ele sendo campeão de Fórmula 1 e a galera agora, a geração Netflix, né, por exemplo, assistindo o Drive to Survive, Hum. vendo o Norris campeão, e às vezes vê o Norris usando uma McLaren na rua, e às vezes é uma pessoa jovem, às vezes como eu, assim, o cara tem um estouro do nada numa empresa, ou o cara ganha na loteria, ou tem a família rica, sei lá. E o cara fala, pô, meu, eu quero me parecer com esse cara aí que eu sou fã. E o Norris anda de Artura, beleza, entendeu? Eu acho que aí eu acho que eu vejo isso, que é a mesma coisa do relógio, por exemplo. Sei lá, quantos Omega não vende por conta do James Bond? Mas é por Entendeu? isso que esses caras são
aparece andando com um carro desses, ganham coisas, que é Não, exatamente isso aí eu fomentar isso, concordo entendeu? 100%, mas tô falando assim, a questão assim, só porque... Imagina que eu não sou fã do Norris, por exemplo. Eu sou fã É. do Nikita Mazepin. Aí, Hum. só que mesmo assim, o Norris foi campeão e a McLaren foi campeã de construtores. Não vai me despertar um desejo de comprar a McLaren por conta disso. Não, você não, Caio. Você tá colocando um negócio muito específico. Eu tô falando as É pessoas de um maneira geral. entusiasta. Tem gente que precisa de muito. Cara, você conversa com colecionadores, inclusive eu conversei com dois que foi nesse leilão que teve a SP3 lá, que. Puta, nem sei o preço que chegou essa última lá, TaylorMade. Ele falou, mano, você precisa ver os lances. E eu conversei com o Luiz do Cardet também, algumas coisas sobre a F50 que voltou do Classic aí, o Red Uhum. Bull, que depois ele me explicou uma coisa. Algumas coisas eu não sei se eu posso divulgar, mas. Cara, ele contando. É simplesmente as pessoas são completamente loucas. Totalmente Sabe quando a malucas, né? pessoa tem tanto dinheiro? Uma galera que, tipo, ela compra só porque achou bonitinho a cor, uma faixa. Tem gente que é assim, velho, desse nível. É que você, cara, a gente é entusiasta. O Norris ganhando, como eu falei, Arthur é um excelente carro, é ótimo, adorei o carro. Mas assim, eu vou comprar por conta disso. Não, é muito delicado. Não vou comprar por conta que o Norris ganhou. Eventualmente, assim, eu não sei se eu teria um Arthur, eu acho que não, mas o carro é ótimo. Mas não é porque que ele ganhou que eu vou comprar. Mas isso aqui, cara, são questões assim, então. É aquele público que compra porque é entusiasta da marca, tem aquele que é entusiasta do cara e tem aquele que compra por comprar só, entendeu? Não foda-se, cara. É que você tá pensando que acho que todo mundo vai fazer isso. Não vai. Mas vende mais, com certeza. A marca inteira. Você perguntar esses 2 últimos anos para eles, fazer uma pesquisa, não sei se eles declaram isso, que a empresa é capital fechado, né? Que é uma empresa de Abu Dhabi. Mas se eles abrirem, eu tenho certeza que o número de Artura 750, mas é muito mais forte esse ano do que o ano passado, do que foi o ano anterior. Tenho certeza. 750 acho que é ano passado só, né? Que veio. Uhum. Mas é assim, Caio, para qualquer coisa as pessoas compram, é muito bizarro. E coisas que já me falaram, vendedor dessas lojas falaram, cara, a gente tá dependendo, então, puta, você acredita que eu brinquei com eles já. Falei, aí, vai vender Artura? Cara, ele falou assim, olha, você fala umas coisas que pior que é verdade, cara. Você vende assim, ganha algum, o cara ganha, tal, não sei o quê, os carros parece que saem, mas o cara tá na negociação. Ah, não sei se eu pego a Artura, tô vendo aí, o cara ganha e o carro vende na hora. O cara, não, vou ligar e fechei, é meu. Aí você percebe, cara, não é coincidência. O cara foi lá e do nada o cara vai lá e compra. Mas isso acontecia muito na Ferrari aqui no Brasil, de relatos que eu já ouvi falar, que tipo, carros que estavam, tal, você coloca, velho, você desperta o desejo da pessoa. A pessoa tem dinheiro, É, Sim. então. esquece, É, velho. é que na minha É cabeça, foda. eu acho que, por exemplo, o caso do Artura, por exemplo, eu vejo muito mais como, às vezes, um marketing positivo do carro não ser mais problemático, por exemplo. Entendeu? Ah, Eu sim. vejo, eu vejo muito mais por esse lado, o Artura tá vendendo mais que qualquer por outro O... motivo, sabe? Eu vou dar até um exemplo besta, mas é que assim, essa é a lógica pra mim. Todo mundo aqui acho que sabe que eu tenho um desejo muito grande pelo Aston Martin Vantage F1 Edition. É um Ai, carro que eu meu ainda vou Deus. o ter. carro com peça de Ford, tô ligado. É isso aí. E de AMG também, né? Mercedes. É, mas assim, sabe, eu não. É que pra mim é muito assim, é tipo. Você chega, é tipo vocês falarem pra mim assim, tipo, puta, meu aí, ó, comprou o Aston Martin lá com peça de Ford. E eu soltar lá, tipo, não, mas você viu, né? Mas a última corrida lá, o safety car foi pra pista lá, meu carro tava lá. É Ah, tipo, é eu falar isso, falar, diferente, cara, Caio. falar, velho, Não, é vocês estão diferente, malucos, Caio. entendeu? Calma, Tipo, calma, Caio. Não, Deixa o ano que nossa. vem o entende o que Alonso não faz ganhar uma sentido pra mim? É que você corrida. falar pra mim é Ah, isso, é. assim, que as Isso eu pessoas estão falei, Vitor, comprando pra Deixa o eles. Alonso o isso. ano que vem ganhar uma corrida. Ó, o ano que vem É. é time dos Tem. sonhos. É Honda. A Aston Martin vai ser empurrada pela Honda. Tem Sim. o. Como é que chama o carequinha maluco lá? O. Puta, Ele, por que ele tá me Stroll? fugindo o nome dele? Ah, Não, o cara o da Red designer. Bull é. Não, sim, É. sim. Sim, mas fala, eu Adrian esqueci o Newey. nome dele. Tem o Adrian Adrian Newey. Newey. Aí você tem o dinheiro do Papai Stroll, que é dinheiro ilimitado. Cara, calma, deixa o Não, Alonso mas ele ganhar uma vendeu a corrida pra divisão de você ver o que corrida. que não acontece, ó. Ah, mas Ele ainda tem o vendeu, nome. Vitor. Ainda tem Ele o tem nome. pouquinho, né, só, mas ele não tem. Agora a questão, assim, vai vender, mas assim, tem outras questões aí que o Vitor falou. Eu duvido a Aston Martin subir no pódio o ano que vem, a não ser se for um tiro de sorte, vai mudar todas as regras, é muito difícil para todo mundo. O pessoal tá criando a mesma expectativa que estão criando na Aston Martin. É a mesma expectativa quando a Toyota entrou na Fórmula 1, que eu lembro que eu tava no colégio, tava no colegial. O pessoal falou, nossa, agora a Toyota vai acabar com a hegemonia Ferrari. Eu falei, mano, é, porque os Vai caras tinham todo nada. o dinheiro do mundo na época, né? mas não conseguiram nem subir no pódio, velho. Então, tipo Sim, assim, sim. calma.
Mas digamos que dê certo, vai, o negócio das tomates acontece. Existe a possibilidade do cara ser. Existe a possibilidade do Alonso ser campeão? Cara, sim, claro que existe. Sim. Não é impossível, é improvável, é bem diferente. Mas o que eu brinquei com eles também, boné, essas coisas, eu falei, "Ei, vai zerar estoque, hein? Tá precisando. Até eu brinco com os caras, eu sou foda também, eu sou maltratado nas lojas. O Matheus viu nesse final de semana como eu sofro bullying nas lojas, mas são amigos, né? Mas é impressionante como eu sofro bullying, impressionante, proprietário, de vendedor, impressionante. Mas eu dou as tiradas. Eu falei, o Alonso precisa subir no pódio pra começar a vender boné aqui, né? Tipo isso. Mas é isso, cara. Cara, se for, até eu brinquei. Eu falei, ó, se ele subir no pódio, eu compro uma porra de uma camiseta. Só pra ajudar a girar. E eles dão risada e me xingam e tal, não sei o quê. Mas é isso, cara. É assim que funciona, Caio, entendeu? Sim. É É aquela parte da frase, vida. eu não lembro se foi Henry Ford que falou isso, bom, enfim, independente de quem tenha falado, Acho que foi o próprio Enzo Win on Ferrari que foi na Monday, frase que eu sell on falei. Monday. Win on Foi o Monday, próprio sell on Enzo. Monday. Então, win on Sunday, desculpa, win on Sunday, sell on Monday. So, Então, mas eu acho que isso isso aí aí. faz sentido numa época que praticamente o carro de rua que você vendia era o mesmo carro que corria, entendeu? Não, Não, não. não, não. Pior que não. Pior que Não, A não, tô não. Ford é falando uma Tô assim, te tipo, na falando, as década explicação de pessoas são muito loucas, boba. velho. 50 lá e A, a, 60, por exemplo. a Corria, o Ford, cara o vencia a milha GT40. milha lá e depois você vendia o O carro Ford, lá a porque Ford tinha dinheiro. venceu com o GT40 em 66, 67. 6. Ixi, agora fugiu. 66. 66. 6, 7, 8, né? Pergunta o quanto que a Ford não melhorou em vendas o resto do ano. É isso. E numa Mas é a corrida movimentação. na Europa que nem é forte nos Estados Unidos. Então, é uma coisa simples. Lá funciona assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos falar que dos maiores mercados para todos os fabricantes é os Estados Unidos. Cara, acabou. Olha, você quer pegar números? Pega aí. A Ferrari tá vendendo. Olha o quanto que de Ferrari que tá saindo nos Estados Unidos. Ferrari tá quebrando recorde atrás de recorde. Então, Bizarro, bizarro. esse ano Quando foi ganhou. bizarro. Ah, então, esse ano aí, puta, tem essa ainda. Ela ganhou os duas últimas 24 horas e ganhou o campeonato esse ano. Eu falei, nossa, o que vai vir de edição especial agora? Meu Deus do céu, tô Né? até com Não, medo. e tem um Vai criar uma ponto. categoria no XX Programs, né? Vai ser tipo um alemães Você quer um paralelos. Cara, vão fazer uns detalhe? negócios desse. Você quer um detalhe? Eu tava conversando com um amigo meu dos Estados Unidos e ele falou assim: Cara, o preço de pilote aqui tá disparado das 488 pista pilote. Tá subindo muito de preço. Por conta da Tá WEC, subindo, será? não para. A 488 pista tá aqui. Opa! A Com pilote tá certeza. subindo. Tá disparando o preço do É carro. bizarro, velho. É Então, e bizarro. é só por causa de É uma umas coisas pintura. que. É só por causa de uma pintura. É bizarro. Tem umas coisas que não dá pra entender. Assim, eu faço ideia, mas não é que não dá pra entender. Não dá pra entender a loucura da cabeça das pessoas, mas é muito foda. Aí eu fico imaginando esse time de futebol, que eu acho que aqui no Brasil o esporte mais forte é o futebol, né? Cara, o time Sim. desse ganha. Tá tendo. Desculpa, eu não acompanho Copa, mas acho que tá tendo Campeonato Brasileiro, essas coisas. Cara, o time que tá lá, acho que, se eu não me engano, por acaso apareceu pra mim, acho que é Flamengo e Palmeiras que tá lá no topo, né? Talvez, eu não sei se o Flamengo vai ganhar. Mas que seja, que ganha esses times. Cara, o time que ganha, puta que pariu, mas estoura de vender camiseta. Cara, eu fico imaginando que o negócio não deve dar conta. Que o cara que é fanático, obviamente o cara que é fanático, que é tipo, eu tenho amigos meus que são da Mancha e tem um que é da Savoia, da torcida do Palmeiras. Os caras vivem em função do Palmeiras, tá? Sim. Tatuagem, nada contra, mas eu falo assim, são tudo louco, mas cada um é sua loucura, né? Cara, ele tem tudo. Ele já, assim, é garantido que é ele, a esposa e o filho dele já vão ter três. O Palmeiras já vai vender três camisetas. Se ganhar. Mas assim, ele já compraria normal. Isso, tipo, imagina a torcida inteira das organizadas, né? Entre Mancha, Savoy e todas as outras. E mais a galera que, tipo, nossa, faz tempo. Que eu não sei. Eu não sei, desculpa, quem é palmeirense. Eu não sei se o Palmeiras ganhou ano passado ou se faz tempo se ganhou alguma coisa ou não. Mas, tipo, somente o Palmeiras. Eu lembro que uma época o Palmeiras tava. Não ganhava nada. Aí daqui a pouco começou a ganhar. Cara, o que deve ter estourado de venda de camiseta, e o que um time desse ganha estoura de venda, camiseta é uma questão, né? E os caras enfiam a faca no preço da camiseta, porque eu fui comprar uma exatamente do Palmeiras, que o meu irmão pediu quando ele veio aqui pro Brasil, pra um amigo dele no trabalho lá no Canadá, né? Que o cara é fanático, ele vinha aqui pra cá, assistir até Copa do Mundo na época e tal. E eu, cara, as camisetas assim, de 600 conto, eu falei, porra, por que uma camiseta custa 600 conto? Aí pra pôr o nome custa mais não sei. Caralho, velho, que porra é essa?
Aí, tipo, é uma camiseta. Imagina, tipo, nem sei quanto tempo, quantos torcedores deve ter desse time. Cara, isso é uma pena que tem as falsificadas também, né? Mas, cara, é uma Sim. loucura, velho. Então aí É você vê que é um caro. lifestyle, né? Aí tem caneta, tem camiseta, tem. Camiseta não, tem caneca, deve ter short, deve ter um monte de coisa que eu não sei, boné. Cara, eu fico imaginando a economia que esse bagulho vira, que o fanatismo é insano. E a Ferrari já tem esse lifestyle dela bizarro, porque você vê qualquer pessoa com algum produto da Ferrari, sabe, seja um adesivo, um boné. Eu falei, caralho, velho, a Ferrari é de uma maneira bizarra, não é comparável a um time de futebol. Mas essa porra tá no mundo inteiro, velho. Eu fico imaginando. E carro Sim. assim, o cara tem dinheiro, velho. É muito louco isso, né? Sei lá. Não, e até essa gama, só para tocar o assunto, a Ferrari agora ela tá aumentando a quantidade de eventos que ela tem espalhada no mundo, então aqueles rallies de Ferrari, olha a grana que isso gera, porque o cara manda o carro Uhum. para fora, manda para outro país, paga uma inscrição para participar desse evento, fora todas as mordomias e etc. Ferrari está lançando mais coisas com merchandising, está fazendo mais colaborações, está fazendo até restaurante agora ela tem. Então, assim, é assim, você entra no mundo Ferrari, beleza, eu tenho uma Ferrari, Hum. mas você vira um cliente eterno dela, porque você vai comprar um merchandising, você vai participar de um Hum. evento, etc. Uma coisa vai puxando a outra, né? Porsche sabe trabalhar isso muito bem, não só aqui no E Brasil, como no, é, no mundo inteiro. a Porsche manda muito bem esse negócio de Porsche Cup, esses Sim. lifestyle Não, que tem. sendo sincero, você compra um Porsche hoje. Tudo bem que ela saiu agora do WEC, mas você vai lá, aí você compra o Ai, Porsche, você já ganha aquela blusa com parceria da Hugo Boss. Você já conversa ali com o vendedor, é aquela da Hugo Boss. Aí você tem ingresso para Porsche Carreira. Ah, quero, né, para Carreira Cup. Ah, quero correr de Carreira Cup. Você paga lá a inscrição, vai andar de Carreira Cup. Ah, quero participar do Porsche Club. Participa do Porsche Club. Ah, tenho ingresso para ir lá no Carreira Cup para andar de passageiros. Você também ganha. Cara, você vai fazendo esse. E fora os passeios, né? Que tem aqueles passeios de rally, né? Que é rally de tempo. Você tem aqueles passeios de final de semana que sai da concessionária, o cafezinho lá, que você vai tomar um café, fecha um carro, fecha o carro para a esposa, compra uma camiseta para o filho. Cavalcade, Então, todas essas porra aí, todos esses exato. encontros aí, o Ferrari Day, Racing Days, Cavalcade, o XX Programs. Nossa, que sarrecada, velho, de dinheiro. Uma mina de dinheiro essa porra dessa empresa. Impressionante, Exatamente. assim. E aí, daqui a pouco eu vejo protótipo e cliente, eu falei, nossa, quem inventou isso é um gênio, velho. Puta que pariu. Você pode correr com o carro que ganhou o Le Mans agora que ganhou a categoria, né? É. Ai, meu Uhum. Deus, mas é foda, é Agora foda. Os vamos caras sair conseguem uns vai, negócios. vai sair a 499P M modificata, né? Ou 499P XX modificata, sei lá. Eles vão É, fazer mais alguma coisa. ô Vitor, não, mas tá. Lembra daqueles planos vazados? Que Sim. tinha. Um hacker invadiu lá, a Ferrari vazou os planos. Eu coloquei no Twitter, um X. Até eu posso pegar até aqui. Que eu Tem deixei fixado no F80XX, meu. né? Pro ano que Tem vem. F80XX e tem a conversível também. A conversível eu acho que é daqui a 2 anos. Pera aí, ó. Já pego já pra vocês aqui, ó. Ó, em julho de 2020, em julho do ano que vem, é a versão XX da FXXK, serão apenas 30 unidades, 20 serão produzidas em 2027, 10 em 2028. E a última versão Spider, que é em cima da F80, previsto para outubro de 2027. Então, teoricamente, assim, até as previsões estavam tudo dando certinho, talvez atrase alguns meses. Mas, cara, vai ter. Então, e ainda ela ganha essas porra, ai que vende essas merda mesmo. Aí Hum. vende, joga em leilão, já ganha mais dinheiro ainda, é foda. Dinheiro infinito. Ó, deixa eu pegar uns dados aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Eu falei do nome, o projeto do carro chamava F-150, inclusive a Ford meteu um processo na Ferrari, porque não podia usar esse nome, mas a Ferrari falou, mas não é o nome do carro, é um protótipo. Por causa do nome F-150, por causa da picape, claro, né? Acabou Uhum. sendo, o carro foi produzido de 2003 a 2016 a versão coupé. Quando acabou a Coupé, fizeram o anúncio da Aperta no finalzinho já. A Aperta ficou de 2016 a 2018, né? Visualmente, eu já tinha falado que eu acho o carro bem bonito e tal. A questão dos retrovisores, mas como eu falei, questionável também para cada um aí. É, eu não lembrava, acho que aqui de trás não vai dar para ver. Esse carro tem um flap ativo, né? Tem. Eu Sim, não tem. lembrava aqui.
Esse carro Não tem flap lembrava ativo disso. na frente, atrás, e aquele Embaixo, ó. aerofólio legal dele é que É, assim, tem aqui embaixo. ele não é duas ou três posições, como a maioria dos carros são, né? Ele é sempre, ele é todo a todo tempo ele fica regulando. Então ele sobe e desce, ele dá uma descidinha e Sim. sobe rápido. É Algoritmo. muito legal o funcionamento. É um Ele é bem algoritmo, né? permissivo assim. É. É legal porque é o primeiro do flap ativo, né? O primeiro carro com flap ativo assim, porque a 450 ela tinha um da frente que deformava. Só que a Speciale veio com flap ativo atrás também, né? Então tudo na mesma época aí. V12 6.3, código do motor F140FE, o motor de potência, só combustão, 800 cavalos e tinha mais 163 do elétrico, total 963 e 91,7 kg de torque. O motor elétrico ele trabalha compensando a falta de torque na combustão, aquele negócio que acelera, onde não está o torque máximo do motor, ele joga o boost da bateria, né? Que mais? E ele faz também a saída, aquela saída inicial, o movimento inicial, quem faz é o motor elétrico, tá? Tem um botão também, se vocês for dar uma olhada aí, acho que tá na descrição, o vídeo do Doug Demure, tem um vídeo do Shimi que mostra também. Esse carro ele pode sair no elétrico, mas ele anda, eu acho que é no máximo 1 quilômetro, acho que não anda nem 1 quilômetro, é pouco, é só pra você tirar da garagem. Tem um botão embaixo do retrovisor assim, apesar que é um carro, a Ferrari fala que esse carro não é plug-in e nem dá pra andar no modo elétrico. Mas o carro dá pra você pluga ele na bateria e ele anda no modo elétrico, mesmo que seja pequeno, mas tudo bem, É né? os dois. Uhum. Que mais? Deixa eu ver. Ah, o que eu tinha notado aqui. Tá, em 6,6 em 6,5 6 km e meio, ele consegue carregar a bateria completamente, só com o motor girando. Então você tá parado, a bateria tá zerada. Se anda com o carro 6,5 km, ele já carrega toda a bateria, né? Câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. O sistema High Care semelhante ao da Fórmula 1 que vem deste carro aqui, ó. Eu lembro quando eles anunciaram esse sistema High Care da 599 aqui. O sistema é exatamente desse carro, tá? É um carro híbrido, veio só como protótipo. Tem até o sistema exposto que eles colocaram lá na parte de trás lá, ó. Sistema híbrido, mas aí foi o primeiro colocado, então foi na própria LaFerrari aí, certo? Então vamos lá, o interior do carro, ele é simples, mas focado pro motorista, até preciso pegar uma foto do interior aí. Os assentos são fixos, então, é aquele negócio, acho que eu vou até procurar uma imagem aqui. A Ferrari, então, como eu sempre digo, a Ferrari, ela é, hoje no mundo automotivo, ela é uma grande referência, né? Então todo mundo, assim, querendo ou não, velho, É aceite ou a Apple não, dos carros. mais ou menos isso, algo do tipo. Mas é que a Apple ainda, ela pega o que já tem, Caio, ela não inova. Só que ela Ela faz do refina. jeito dela. Então, exatamente, ela faz do jeito dela e todo mundo gosta e as pessoas copiam. Então, tipo, cópia da cópia, né? Vamos pensar assim. Então tá aí, se você tá vendo pelo YouTube ou por imagem no Spotify, o volante quadrado, não preciso nem falar de Ford GT e Corvette, da onde que veio. Os bancos são fixos, eu não preciso nem lembrar, acho que o Ford GT também é assim. É isso Quem que é mesmo. assim também? W1. Aliás, a W1 também tá com volante quadrado, né? Ei, McLaren, aí sim, hein? Copiando aí você aprende alguma coisa. É Os pedais se C8 lá. movem. Eu tô tentando É o lembrar, tem quê? mais algum carro. Não, tem mais Tem, algum tem carro que mais. tem volante quadrado. Que eu tô Tem tentando mais lembrar de carro. cabeça, mas. Ó, Corvette. Corvette, Ford GT, Ah, W1. é o Ford GT. O pedal, o Nossa, volante o banco é fixo e o pedal que se mexe. Ford GT também faz isso. Tem uns carros aí que eu falei recentemente dos hypercars que faz isso também, né? Então, isso é uma referência, assim como o Shift Light também. Cara, não vejo problema, mas você vê assim, você percebe, falei, caralho, lógico, né, meu? Lógico, lógico. A marca, tipo, é uma referência, principalmente de corrida, então os caras estão. Seguem como referência, né? Esse carro ele é 20% mais leve que a Enzo, tem aerodinâmica ativa. Que mais? O volante quadrado, como eu falei, assentos fixos em cima. Eu falei já do botão. A referente é aperta, que é conversível, essa daqui, né? É um carro estupidamente mais caro. Um vídeo ficou muito famoso na época, é um vídeo da É branca que o Josh Marquetino Carto, tá não é? andando. Aquela Isso, branca. Jorge Cartu. Isso, exatamente. O cara dá um zerinho lá no meio da cidade, depois tem um vídeo É em Budapeste, não on-board é? com. Exatamente, ele de Budapeste. Esse cara tava sendo investigado, velho. Ele ia ser preso. Ele tava sumido. Eu não sei como é que foi a história dele. Ele é um dealer Ferrari, né? E o pessoal tava falando que ele tava fazendo desvio de dinheiro. Ele pegava todas as Ferraris especiais. Eu sei que ele correu no Ferrari Challenge. Eu não sei nem a história desse cara do carro hoje se tá vivo ainda, né? Mas a Aperta é conversível.
Vem com um teto rígido, um hardtop, removível de fibra de carbono e um teto macio soft top que você guarda no carro, né? Aí tem uma eletrônica do controle de powertrain foi atualizada. Aí a gente imagina, sempre as versões conversíveis que vêm depois, elas são atualizadas o powertrain, né? Os radiadores foram reangulados para direcionar o fluxo de ar para fora ao longo da parte inferior da carroceria em vez de sobre o capô. Aí tem um spoiler dianteiro mais longo, isso eu não sabia, para ajudar a aumentar o downforce. Tem um flap em formato de L no canto superior de cada coluna do para-brisa. Aqui dá para ver também. Para compensar a parte da traseira da cabine com a ausência do teto. Diferentes ângulos de abertura de portas, com diferentes caixas de roda também. Uma nova inserção de fibra de carbono que permite a rotação das portas. As portas abrem de maneira diferente na aperta, né? Aí você tem isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, cadê aquela foto que a gente estava fazendo até essa aqui? Quando veio a tal da FXXK. Aí que eu falei, teria sentido mesmo, porque seria a sucessora da FXX. Eu vi esse carro pessoalmente, eu não vi a Evo, né? A Evo que tem um aerofólio junto, né? Aí você viu, né? Então, esse carro foi apresentado em 2014 no circuito de Yas Marina V12 com sistema Highcars aí, 1050 cavalos, 86 cavalos a mais que a de rua, 91,7 kg de torque, 540 kg de downforce a 200 km por hora, máxima de 350, o carro pesa 1.165 kg. E ele tem 4 modos de condução, que outra coisa que eu não lembrava. Um modo que eu não sabia, eu falei, daí que veio. Tem um modo que chama Qualify, eu não sabia. Tem o modo Qualify, tem o Long Run, tem o Fast Charge e tem o Manual Boost. Então, o Qualify, você já imagina o que é, referente às de rua, vem o Boost, a ideia por uma volta. Aqui eles falam que depende da configuração, depende do circuito, né? O Long Run, que seria você dando uns cacetes no carro, então o carro vai gerenciando. Você tem o Fast Charge, que aí ele carrega a bateria bem rápido. E você tem o Manual Boost. Down, né, que o cara usa esse modo. Provavelmente. E tem o Manual Boost, que aí você dá o boost manual mesmo, que a LaFerrari de rua não tem, né? Achei legal. Aí depois veio essa daqui, cadê? Mas nada que alguém que mexe em eletrônica não resolva para você, fique tranquilo. Opa. Mas então, na hora que concordo. for piscar farol, alguma coisa, aperta a seta, né? O carro farol. Meu Deus. Abre porta, abaixa o vidro, né? Botão é o que não falta, viu, pra gente colocar esses modos aí. Dos mesmos criadores de Passa na Lixa, vem aí, dá um jeitinho. Tem alguém da eletrônica que dá um jeitinho. É isso aí. Nossa, o cara aperta o botão abaixo. Não é nem vidro. Destrava a porta. Ficamos até imaginando assim, sabe? Tipo. Então, a FXK Evo então, vem em 2017, durante o Finale Mondiale lá em Florença, comemorando 70 anos da marca, mas eu acho que essa parte da marca aqui é a de. Não, tá certo, é 70 anos da marca. A marca 70 anos da Ferrari. 23% mais de downforce, 90 quilos mais leve. Isso eu não sabia. Eu falei, caralho, 90 mais quilos de leve que a versão normal. Puta que pariu. Tiraram a dizer chega, né? Se a FXK normal já é mais leve, mas esse aqui tiraram 90 quilos. Puta merda. Então, os números oficiais. Coupé, novos números oficiais, assim. Oficiais, mas eu até vou falar. Então, Coupé 499 unidades oficialmente. Aí eu dei uma procurada lá. Teve a questão de arrecadação de fundos, teve uma unidade a mais, né? Então seria 500, mas lá no Exclusive Car Registry tem 566. A Aperta é curioso, o fenômeno da Aperta é curioso, que falam que a Ferrari produziu 210 unidades, mas no Exclusive Car Registry tem menos, tem 185 dos que flagraram. Talvez tenha carro guardado até hoje, que eu não duvido, né? E a FXXK inicialmente eram 40 unidades. E no Exclusive Car Registry tem... Eles falam assim, no Exclusive Car Registry tem 63. Cara, 63 caras que foram convencidos a comprar um carro que você paga uma fortuna, o carro não fica com você. Como é que pode? É isso que é foda. Will, e você vão roubar os seus... Como é que é? As suas telemetrias para construir... Construiu, né? A F80 eventualmente, pelo menos referente à tecnologia, a gente imagina, né? Fala, Caio. Cara, esse negócio do programa do FXX, ele só faz sentido pra brasileiro, cara. Já parou pra pensar nisso? Porque você paga tudo bem, uma fortuna pelo carro, e você só usa em pista, né? Só que ao mesmo tempo, o cara já não usa o carro na rua mesmo e não paga IPVA.
pra gente que é brasileiro aqui, o PVA super caro, faz total sentido você ter um carro desse e Total não ter aqui. sentido. Sim. Agora, Mas agora, assim, pra galera lá fora, realmente, assim, é porque fala, pô, você já comprou de rua, você vai comprar mais o outro e não vai usar, é né? que depende de onde é registrado, né, Caio? O imposto é diferente para carro de corrida, né? Mas é uma boa ideia isso daí, sim. É, porque, por exemplo, aqui no Brasil, por que que você acha que tem uma galera aí comprando M4, GT3, só que tudo bem, óbvio que o cara tem a vontade de correr, o cara tem tudo, mas o cara começa a fazer conta, né, velho? Ah, vou comprar um carro de 2,5 milhões pra andar na rua, 3 milhões de reais, que aqui em São Paulo você paga 4% de PVA. O cara faz 3 contas de padaria e o cara fala, vai comprar um carro de corrida e toda vez que der vontade eu vou pra um track day, eu vou correr algum campeonato, sai muito mais barato. Depois você ainda vende o carro, entendeu? E não pagou É, IPVA, não. pneu slick dura muito mais. Mas eu acho que tem outras questões, Caio. É que o carro de corrida paga imposto também, não é próximo da mesma, isso eu concordo. Mas a questão é o cara dar uma porrada, né? Se o cara dar uma Não, porrada, fudeu, né? Você tá contando num cenário mas, perfeito, né? mas tem um Ah, sim, ponto, tem mas é igual muito carro de carro rua, né? aqui, mas tem muito carro aqui de competição que tá com importação temporária. E em carro de Pode ser. competição você pode ficar 2 anos, entendeu? É, De mas carro é de isso competição. mesmo. Então, Você compra o carro, traz, usa pelo tempo que você for correr, depois você manda pra fora e vende o carro de novo. Tem um mercado é, gigantesco desses ou, carros de corrida lá fora. ou Que essa Evo renova, Royra paga R é uma um exemplo. porcentagem de imposto. É, exato. Tem outras coisas que eu descobri também, o negócio de museu também. O museu pode ficar muito mais tempo. A história que eu ouvi é que a F40 vai ficar uns 5 anos aqui. Depois, porque, assim, teoricamente o carro não pode andar na rua. Essa que vai vir do Cardet aí, que tá aqui. Mas ele fica um bom tempo, tipo uns 5 anos. Nada impede de você andar no circuito. No circuito você pode, mas assim, é aquele negócio. Não tô falando que eles vão fazer isso, tá? Não pode andar na rua, mas. Eu só tô dando ideia, né? Tipo isso. Se Mete ninguém uma placa do. pegar. Mete placa de 355 é nóis, velho. Olha, eu recomendando as coisas erradas. Não pode, não faça isso, Meu gente. Deus. O pessoal do Cardet Mas é podia isso, ver um cara. F1, hein? Opa, falei nada. Fazer o quê? Podia haver uma F1 também, né? Opa, falei nada, não. Mas é. Sei lá. Sei lá. Na F1 não vem, não. Não que eu saiba. Não sei se tá na coleção deles na F1, mas tem uns carros Não, não legais aí que tem. tá pra vir, hein? Não tem, mas. Não tem, então. Não Só tem, eu vou joguei no abrir a ar reclamação no assim, sabe? Reclame Não Aqui, quero inclusive. Eu nada, falei só pra joguei no vocês. ar. O que Ai, é, ai. Caio? Eu vou abrir a reclamação do Cardet no Reclame Aqui. Ainda bem que vocês me lembraram que Qual que tinha é a esquecido de falar reclamação? isso hoje. Ah, falei Fala pra aí, Já vocês fica no lá, reclamação. né? podcast. Você não Não, quer teve falar? teve umas promessas aí que não foram cumpridas, né? Quero meu reembolso, né? Pô, mas você não viu o Pegasus? Você não pirou no Pegasus? Pô, lógico. Pega no Pegasus aqui, ó. Caralho, os carros tudo igual. Meu Deus. Relaxa. Não, porque, Espera, vamos Jana. lá. É, Eu fui, tipo, sei lá, acho que na semana que inaugurou no ano passado. Tudo de terra ainda, o estacionamento ali, não tava nem isso aí mesmo. bonitinho. Beleza. Aí a promessa é de que a cada 6 meses ia ter uma renovação. Aí eu e meu amigo, o que que a gente pensou? A gente falou, cara, na dúvida, se só trocar metade dos carros, se é a cada 6 meses, vamos de um ano em um ano? Não, Então, vocês a podiam gente ter chegou lá, perguntado juro pra pra mim, noite, né? mano, a gente não viu esses carros aqui na última vez, não era o mesmo carro. Você podia ter perguntado pra mim, né? Que eu tava na semana anterior lá, né? Ah, mas você é estrelinha, você não responde o WhatsApp, aí é difícil. Mentiroso. Olha que é Tô mentiroso. zoando. Ele percebeu a Nossa! merda que ele fez agora. Podia ter mandado que eu tava lá no Cardê, tava gravando um vídeo lá pra eles e. Você é foda. Até eu coloquei vídeo e falar, e aí, o que que mudou lá que vale a pena? Aí eu falar, mano, o que que você viu lá? Como é que tava na última? Não, na verdade eu já saberia, porque da vez que eu fui, que foi um pouco antes de você, que eu fui na pré, né? Tipo no Avant Premiere, e eu fui. Agora tem 2 semanas. Mudou alguma coisa lá em cima Não, mas só. mudou, sim, algumas coisas. É que, tipo, a gente achou que ia ter uma mudança mais radical, entendeu? A próxima vai ser F40 e F50. Espera vier. Não tava F50, mas você falou que você viu o XJ azul. O XJ azul eu não vi. Dessa vez eu vi só o prata ainda lá. A Daytona subiu, a F50 saiu. Aí o Isso, a Daytona. Pegasus, a A Daytona é 212. feia, hein?
Puta que pariu. Ah, Hein? Ah, vai sério, se achei ferrar. bonito o carro. Nossa Eu achei Porra, bonito, senhora. achei Daytona é carro. uma das Ferraris mais bonitas que tem. Achei Cara, ó, bonito. eu falo pra vocês, a minha namorada, ela é uma referência muito boa pra mim de carro. Ai, nossa. Ai, cara, não Ela, queima ela, juro porque pra você fala você, umas Will, coisas. Você e ela, você solta Coitada. umas coisas que é vergonha. Não faz isso, velho. Você vai ser eu cancelado. juro pra você, Will, a gente Pô, passou na frente da Daytona, ela olhou assim e ela me chamou. Ela, vem cá. Ela, não é por conta desse carro aqui que os carros novos da Ferrari estão tudo feio. Ela soltou uma não dessa fala assim, ó. isso, não fala isso. Puta, o carro é Ele é feio. complicado. Puta que pariu, mano. A Não, 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 Daytoninha é não é, não é bonitinha. não. Não é não, Caio. não. Caio, você tá que tá, hein? Puta merda, hein? Feia. Feio sou eu Feia é pelado, né? Ferrari É muito feio. 400i. Isso é feio. Nossa. Parece um tijolo. Ah, ela, 400i. Mundial. Mundial não gosto também. Dino 308, mas. É, cara, eu meio que eu falei tudo que eu tinha que falar do carro. Eu vou deixar finalizar com isso daqui, mas vocês querem falar mais alguma coisa? Adicionar? Comentários? Vitor, Eu só você que anota queria. bastante coisa aí. Manda aí. Não, nem questão de anotar, porque assim, basicamente eu falei tudo que eu tinha para falar. É só mais questão passar nas unidades, né? Que para fazer o nosso. Quero fazer isso pelo menos na Santíssima Trindade, né? De passar as unidades que tem aqui no Brasil. Não vou entrar em Manda. detalhe de proprietários, nada de coleções, etc, né? Mas atualmente, vou reforçar bem isso, temos duas unidades no país. Uma ano do modelo 2016, na cor bianco Itália, com interno Neuro Alcantara e costuras contrastantes em bianco. Esse carro chegou recentemente, acho que começo do ano, final do ano passado. É um carro que parece ser a última unidade produzida da Coupé, a confirmar, né? A unidade 499 de 499. É um carro que tem bastante opcional, então tem o pacote do cinto de 4 pontos, é um carro atelier, tem a roda, o miolo da roda em fibra de carbono, carbono em todos os opcionais exteriores e interiores, e tem o Ferrari Telemetry, né, que é um opcionalzinho um pouco raro para Ah, a Ferrari. Telemetry, tá. Verdade, Isso, Ferrari exato. Telemetry. E nós temos uma outra unidade que no momento não está no Brasil, está na Suíça. O carro esteve no evento da Ferrari recentemente, aí a foto das duas, legal. A vermelha está fora, ela é um modelo 2015, configuração Rosso Corsa, com interno Rosso Leather e Nero Alcantara, com costura em Nero, né? Então ela é uma configuração mais estilo configuração de lançamento. As rodas desse carro eram originalmente cinza fosca, foi pintada de prata após a chegada aqui no Brasil. É um carro que tem né, a pintura contrastante do opcional, né, de pintura contrastante Nero DS, e o opcional das pinças em vermelho, né? É basicamente isso que tem que falar das unidades. É raro achar esse carro bem configurado, tem que ser com todo respeito. Acho que a Bianco Itália nossa é muito bem configurada, mas a maioria do que você vê é prata, branco, vermelho e algumas cinzas, né? Principalmente aquela cor grídio escuro, né? Puxado para o grídio escuro. Se você olhar bem no Exotic Car Registry, você vai achar algumas em carbono exposto, são raríssimas. Sim, existem algumas em carbono exposto. E algumas tonalidades diferentes de rosso, como o rosso foco, o rosso F1 2007. Deixa eu lembrar outro de cabeça. Tem um que eu vi que é o Vinacchia. Cara, que cor linda é essa. Eu acho que a Ferrari deve. Inclusive, proprietários de Ferrari que estão pensando em configurar a Ferrari, dá uma procurada nesse Vinacchia aí, que é uma cor que a gente merece ter aqui no Brasil. É uma cor linda, Tem. linda, linda. Vinacchia temos aqui. É uma TR que a gente tem aqui? Não, TR não. Não, Testa roça? aquele carro foi repintado na cor Rubino Micalizzato. Até um abraço para o Bressalli, que ele adora falar o nome dessa cor. Rubino Não, mas não é Micalizzato. Micalizato, não é esse nome, é outro nome. Ele falou, Brunha, alguma coisa assim. Ah, Prugna, tem, sei lá, tem, um tem. negócio assim. Prugna Prugna. Metallizzato. É É. Prugna Metallizzato. Vocês gostam com teto vermelho? Colocando Não. foto aí. Não, contato preto, por favor.
Eu também não gosto, não. Teto Acho preto. E olha que bizarro. normalmente eu não gosto de carro com teto preto, mas esse é o Eu único também tenho a carro que eu mesma faço coisa. questão. Sabe o que é? Porque a Sabe um gente foi carro. acostumado a isso, ao teto É, preto, cadê? A Não gente é, foi sabe o que acostumado que a é, Will? isso. Teve uma época que eu sempre pensei, não, com o teto pintado, tudo, porque eu nunca gostei de teto preto, mas sim. nesse carro não é questão de acostumar, acho que é questão que combina mesmo com o carro. Tá. Uhum. Hum. Sabe um carro, por exemplo, um carro aleatório, que eu vi hoje sem o teto pintado, que eu falei, puta, eu acho muito mais bonito? Totalmente aleatório. Mini Volkswagen Cooper. Era. Não, Volkswagen Era. Mini Cooper eu acho bonitinho com a teto contrastante, mas não pode ser preto, tem que ser branco. É esquisito, mas. Então, o Tera Enfim. você viu com o teto, deve ser aquela versão mais top lá do Tera, né, que vem com o teto pintado. Não, eu vi um intermediário, que é aquele Comfort vermelho, inteiro. Eu achei super Ah, tá. bonitinho, por exemplo. Ó, essa foi a primeira que eu vi. Arancio chama. O pessoal chamou Arancio Caraca! Triplistrato. Inclusive, essa foto eu achei Ah, aqui, eu tenho fotos dela. Essa foto foi exatamente no mesmo lugar, no mesmo dia que eu vi. Foi lá em Spa-Francorchamps. Foi a primeira LaFerrari que eu vi. Caramba. Eles estavam cara, chamando Arancio, mas é Arancio Triplistrato. Que bonito. eu. O cara tem, A o que eu cara tenho. tem uma Fala aí. FXK. O cara tem uma FXK. O cara chegava no autódromo com esse carro. No segundo dia eu Puta que falei, filho foda. da puta. Aí o cara parou no carro pra tomar no cu. Aí o cara saiu e foi lá pra equipe montar na FXK. Eu falei, caralho, puta merda. Tá bom. Ou já chega calibrado, né, no autódromo, né? É. Exatamente. Falei, puta que pariu, foda. Acho que Eu é acho que isso. vai Quer ser falar mais alguma coisa aí, interessante Caio? esses carros quando sair uma nova geração de pneus, né? Acho que seria muito É legal o se tivesse esquema pra que a gente gente falou testar, lá cara. do Carreira GT, né, velho? Que a gente falou de atualização de Quando pneu. sair um É. Cup 3R aí, alguma coisa assim, vai ser bem interessante colocar Aliás, nesses carros qual que é a e frequência disso, Caio? Você acho que a manja cada uns desse nível, 15 não? anos, cara, assim, que a gente É? tem uma revolução mesmo, né? É Isso é porque uma coisa que eu saiu tava uma conversando outro dia com geração, um né? amigo meu e ele me falou exatamente o time, assim, que normalmente que acontece, mas eu não lembro, mas ele falou disso pra mim esses dias. Saiu uma geração nova de pneus recentemente, até da Pirelli e da Michelin, né? Bem Sim, recente. tem, mas são pneus intermediários. O mais É. É o recente 5, da Pirelli que o teve é o S5. troféu RS, né? Ah, é Uhum. verdade. Que é o Ultra, que assim, teoricamente ele tem a mesma performance do Cup 2R, só que ele é um pneu mais constante. Então o pessoal tá gostando bastante desse pneu. Teve agora o Pilot Sport S5, né, que veio principalmente agora nos Aston Martins e também nas Mercedes. McLaren também tá vindo com esse pneu. Caramba, não sabia. Eu vi uma Artura com esse pneu já. Ah, e eu Então, mas era esqueci o só Pilot de Sport comentar. 5 ou era o SS5? SS5? Eu nem sabia que tinha Não. SS5. É que tem o Pilot Sport 5, que tem muitos carros estão vindo, e tem o É o Pilot Sport novo. S5. É o S5. O S5. Ah, então não sabia. Porque pra mim É. é que eu sei que a Michelin tava com exclusividade com algumas marcas, e uma delas era Aston Martin, Mercedes, eu não sabia que a Ah, McLaren eu acho também que é tava. primeiro ano, hein, Caio? Talvez seja primeiro ano, Eu acho sabe? que é primeiro ou segundo ou 2 anos, Ah, deve ter pelo sido que eu porque eu vi vi lá já de Artura já com contrato. isso. Ou o Mas cara assim, o trocou o V2, que esse pneu pneu. vende, né? O cara pode ter trocado também, sei lá, tô chutando, né? É, mas assim, quando sair a nova geração de pneus aí, tipo Cup 3R, Pirelli Troféu R2, sei lá, alguma coisa assim, vai ser bem interessante. Porque eu ainda acho que esses carros, assim, eles ainda estão limitados no pneu. Ah, eu acho que sim também. Ah, é o esquema que a gente vai falar Principalmente, assim, tudo eventualmente bem que o na live. foco. O foco é no LaFerrari, mas eu acho que o carro que mais, dos três que mais sofre com essa questão de pneu é o 918. Eu acho que é o carro que Você tá mais acha? Eu limitado no acho que é a pneu. LaFerrari. Eu acho que é a LaFerrari, porque nos vídeos que tem aí, desses todos que a gente falou, os que eu vi e tal, cara, a LaFerrari é a única que não tem o opcional mais extremo. Eu lembro quando colocam, na época, o troféu R no 918 e na P1, a Ferrari não tem esse opcional. Então os tempos ficam totalmente absurdos, assim. A P1 e o 918 são muito mais rápidos. Até eu falei isso pra todo mundo. Não vi nenhum vídeo que compara os três carros com o troféu R. Não existe esse vídeo. Existe com pneus mais inferiores, os três com o mesmo. Mas com troféu R ou mais top que isso, não tem. E eu lamento porque dá pra ver claro, nitidamente que a Ferrari apanha muito por tração. Somente por ela ser tração Uhum. traseira, né? E é aspirado. É.
Mas vai ser interessante aí, igual aconteceu com Carreira GT, né? Sim. Eu fico imaginando, cara, quanta gente já não teve algum carro, independente se seja, sei lá, de um M2 até um Carreira GT, assim. Às vezes o cara comprou o carro, o cara dirigia, não gostava. O cara até gostava do feeling do carro, mas sempre o cara queria andar rápido, o cara se incomodava, achava que o carro não era tão estável, não conseguia usar. E às vezes passou 1, 2, 3 anos, o cara vendeu o carro por conta disso e era simplesmente uma troca de pneu, um acerto de geometria, umas coisinhas bestas assim, sabe? Ah, mas É tem, muito, é com muito certeza. triste isso, né, cara? Porque muita gente tem Ah, eu aquela acho que coisa, tem. não, tem que colocar o pneu original, tem que colocar o pneu original que vem com o carro. Tipo, o cara acha que não pode trocar e. É que você pensa assim, que o pneu original foi equilibrado e balançado para aquele carro, né? Então você vai trocar, a chance de você fazer merda é muito grande na cabeça da maioria das pessoas, inclusive na minha. Hoje eu não tenho tanto isso mais, mas é o que o pessoal pensa, eu acredito, né? Então. É o que eu tava falando até com um amigo meu esse final de semana, que ele tava ali, que a gente foi lá no Cardet e o carro que ele foi, ele tava com Cup 2 no carro. E a gente Nossa, tava falando exatamente disso. Ele falou pra mim, ele falou, cara, ele fala, meu, 50% do carro é o pneu, velho. O resto é umas besteirinhas ali que você ajusta. Aí falou, cara, mas não adianta nada ter tudo no teu pneu, né? Tanto é que quando subindo ali pro Cardet, tem umas lombadinhas ali, né? sim. E tinha, tipo, não tava tão molhado, mas tava meio úmido ali, que tava um clima meio Hum, esquisito. Cara, duas lombadas ele foi tentar meio que dar aquela jogadinha de lado e ele ainda falou pra mim, ele falou, cara, ele falou, não foi nem o controle que eu deixei ligado. Ele falou, cara, o carro tracionou mesmo, assim, tava com o pneu meio quente ali. É bem, nossa. é bem interessante. Mas acho que é isso, né? Uhum. Esses Eu acho que carros, acho sim. que Quer falar uma coisa, Vitor? Não só para questão de, bom, para quem gosta mais de cultura, entre parênteses, pop, né? Tem uma unidade em específico, que é a unidade na cor Signal Green, que pertenceu ao Ah, JK, que é o vocalista do Jamiroquai, né? Esse carro já não eu tenho foto pertence dele mais a aqui. ele hoje. Mas é legal de Só comentar pra só Reca. mais por cima, porque é Ele uma, é vendeu? uma, é uma Ferrari excêntrica de configuração. Faz tempo já. O carro foi para o Ah, Joey não sabia, Macari, não. faz muito tempo já Inclusive que ele é ele vendeu. dirigindo aqui, ó. É ele dirigindo Esse nessa carro tá na foto. România hoje em dia, se eu não me engano. Nossa. Romênia, Romênia. Ah. Romênia, perdão. România não, Romênia. É que România acho que é inglês, né? Romênia. Nossa, velho, que É, bizarro. Eu não sabia que ele. Por que ele vendeu? Ele falou? não sei, cara, mas ele é um cliente muito de coisa muito rotativa, né? Ele roda Mas tem carro bastante que ele os mantém carros até que ele hoje, tem. velho. Bizarro. O JK é meio esquisito. Ele tem uns carros assim absurdos, assim, do nada ele aparece com uns carros que você nem imagina. Inclusive ele tem uma T50, né? Então, o Acho que sim. bichinho é. Não, um cara tem bom gosto pra carro, isso a gente tem que ser sincero. Claro, ele tem umas porcaria, igual eu e o Caio teria aquelas porcarias, sabe aquelas Nossa porcarias que a senhora. gente fala às vezes? Então, Meu Deus. não é porcaria, é que tem que ser na mão da pessoa certa, entendeu? Tem coisa que só. Ele tem uma 355 com cor de Diablo, né? Cadê aquela 355? sim, ele acabou de pintar. Eu achei muito legal a referência, porque, bom, já entrando no assunto, para quem assistiu o clipe de Cosmic Girl do Jamiroquai, a Diablo SC30, que inclusive ele teve duas, uma ele bateu e depois ele comprou outra. E aí é uma 355 preta seguindo a Diablo. É muito legal. O clipe dessa música eu acho sensacional. Acho que é um dos clipes mais legais assim de música que tem. E inclusive eles até tiram para gravar o clipe, eles tiraram Nossa. o para-brisa da Diablo. Então, É, eu para lembro poder fazer disso. o vento no cabelo. Sensacional. E aí agora ele Por que fez, né? ele Ele vendeu a falou: "Ah, vou dar Diablo? uma brincada". Cara, eu não sei se ele ainda tem uma Diablo ou se ele Acho que não não. está com uma. Mas ele fez essa brincadeira agora, né? Porque a cor da Diablo do clipe é roxa, né? O Viola S30, e ele pintou numa 355, né? Que era para combinar justamente essa questão do clipe, né? Então, eu achei sensacional, achei muito louco essa sacada dele, né? JK é malucão das ideias. Eu gosto do carro, gosto da cor, mas ele não devia ter vendido a Diablo. Só eu acho isso. Mas tudo bem. Beleza, vamos finalizar então? Beleza, por mim Vamos. tudo certo.
Próximo domingo, às 8 horas, então, a gente faz live. Apareçam lá, façam perguntas, a gente dá risada. A gente volta a gravar o 918 ainda. E talvez, como a gente demorou pra gravar, a gente já tem que pensar já. Cara, a gente tá gravando na metade de novembro. A gente tem que pensar já no do GTR, que eu tô com medo já. Começar a ler sobre o O do GTR lá, porque GTR eu só peço umas 2 semanas assim de estudo, porque tem muita coisa para falar desse carro, mas muita coisa. Porque assim, o então GTR começa. não é uma questão só, o carro começou a produzir e terminou aqui. Se fosse só isso, é que tem o pré, antes do carro produzir, Hum. que rolou muita coisa, tem muita coisa. Cara, então comece antes a ler, porque o tempo voa e a gente já tá no final do ano já, velho. Entendeu? Hoje já é dia Querendo ou 17, não. hein? Caraca. A gente tá gravando dia 17. Daqui a um mês e alguns dias já é 2026, velho. Todo mundo fazendo mais um ano aí. Paciência, né? Tá Seguimos, foda. beleza? Certinho. Obrigado, abraço pra vocês. A gente se vê no próximo NBcast. Valeu. Valeu, Valeu. turma.